Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos, né? Eu sou Jorge Andrade e vocês podem estar perguntando de novo, né? O Júlio, infelizmente, não conseguiu participar hoje, né? Por questões aí de horário aí, né? Trabalho dele. Mas aqui ao meu lado, né? Estou aqui com o grande Leandro Bola, do CMM e do podcast Podrinhos aí. Se apresente aí, Leandro. Se apresente aí, Bola, depois, né? De 2 participações, né? Passou e vai provavelmente participar mais ainda, né? Então, fala aí. Fala, Jorge. Salve, pessoal que tá vivendo no canal, ou ouvindo, né? O Jorge tá em todas as mídias visuais e áudio. É prazer, cara, participar de novo e sempre que eu conseguir, a gente participa, dá uns pitacos aí, conta umas histórias escabrosas. Então, né? Mas a ideia desse episódio não foi minha, foi do Júlio, mas eu que vou apresentar, né? No lugar dele aqui, né? Que é sobre esse disquinho aqui, A Night at the Opera, do Queen. Né? Começando... Aí, ó. Exatamente isso. Assim. Então, começando aí com você, Bola, qual é a tua relação... Isso é banda da vida. Ó, já tá pisando já. Qual é a sua relação com Queen, né? Como que você conheceu? E também, né, além desse disco também, né? E também a outra pergunta, que eu sei a sua resposta, mas pra todo mundo aí, é o seu disco favorito do Queen ou não? Bom, minha relação com a banda é quantas horas a gente tem, porque é uma história antiga. Eu sou filho de pai roqueiro, muito, e que viveu intensamente ali os anos 70, os anos 80, e ele foi ver o Queen em 81, viu o Rock in Rio primeiro, né, tal. Ele foi em 2 dias, né, no Rock, os 2 dias que tinham mais rock e metal, então ele curte desde dos classicão, tipo Queen, Beatles, até Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, sempre foi metaleirão e tal, e aí eu cresci com aquilo, né, cara, acho que é muito parecido com você, né, Jorge, tipo, já desde cedo, já com os pais incentivando, né, mostrando e tal. E aí o Queen foi uma das primeiras coisas que eu me lembro de memória da vida musical, assim. Eu criança, no sofá da sala, com meu pai vendo o show de Wembley, e eu chapando naqueles bonecão inflável do Kind of Magic, assim. E era esse show e o do próprio Rock in Rio, que ele via bastante, né? E pra você ter uma ideia de como era novo, cara, eu mal falava, eu acho, e eu assisti os shows com meu pai, assim, e aí tem Tie Your Mother Down, né, que é Oh, Your Love Tonight, Tonight, e eu, sei lá, mais novo que minha filha tá hoje em dia, assim, eu ficava, põe o Tio Nide, porque como criança, sabe, eu associava que era a música Tonight, então o Freddie Mercury era o Tio Nide, sabe, então é um negócio assim, ó, muito, 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 cara, eu não me lembro da vida sem Queen, assim, então é a banda mais marcante, avança aí para muitos anos mais tarde, quando eu já tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, eu era viciado naquele filme Os Ducks, bem sessão da tarde, assim, do time de rock no gelo, né, que era... sim. E era com o Emílio Esteves, irmão do Charlie Sheen, era o técnico do time. E aí eu lembro que eu assistia muito o 2, e o 2 tinha We Are The Champions no final, tocava, eles ganhavam o campeonato lá, e tocavam na fogueira, e tinha We Will Rock You, num dos jogos a torcida ficava cantando no estádio lá, né? Não é estádio, onde se joga rock no gelo lá, não sei o nome. Quadra. A quadra, isso. E aí eu lembro que eu chapei nessas 2 músicas assim, e me reconectou. Aí o meu pai falou assim, aqui ó, o disco aqui ó, ele me deu o News of the World que tinha em casa. E então assim, o Night at the Opera não é o meu favorito por detalhe, ele é o segundo, porque o primeiro é o News of the World, porque é o que eu mais ouvi, que foi esse aí ó, maravilha, essa capa desse robô bizarro, né cara, que mete medo no cachorrinho do Family Guy lá. É o cachorrinho ou é o bebê? Agora eu não lembro. É o bebê. É o bebê, é o Stewie, é verdade. Well, what's the matter? What the hell is that? A killer robot monster? E, cara, e aí eu fui maluco por esse disco, porque
até essa idade, 9, 10 anos, eu não me ligava mais tanto em música, assim. Eu gostava de futebol, gostava de videogame, sei lá. E aí, mais ou menos em 95, 96, quando teve o fenômeno Mamonas, eu comecei a querer ouvir mais música, né? E ver letra e tal, não sei o quê. E o News of the World foi o que me puxou pra ir fuçar toda a coleção do meu pai lá. Aí fui descobrir Kiss, fui descobrir Iron, fui descobrir Guns N' Roses, Black Sabbath. E aí foi, aí abriu a porteira. Aí com os 9, 10 anos em diante eu já fiquei viciado em rock. Mas o Queen vai ser sempre aquela forever band que começou tudo, saca? Por mais que assim, não escute direto hoje em dia, não seja a banda que eu tô mais ouvindo no momento, eu passo uns meses às vezes sem ouvir. Enjoei muito do Beabá, sabe? Do Greatest Hits, assim, então eu gosto mesmo de cavucar os deep cuts, os lado B, assim, principalmente nos anos 70, que pra mim é a melhor fase. E então é a banda mais importante da vida, assim. Todo mundo me associa muito com Ramones por ter tido banda cover, também ser uma banda que eu amo e tal, mas o Queen é aquela que começou tudo. Então a relação é muito forte. É a semente, né, do gosto musical. Exatamente. Se me perguntarem assim, tipo, você gosta de todos os discos do Queen? É tudo nota 10? Não. Tem coisas que eu não gosto. Ramones, por exemplo, é uma banda que eu já tenho dificuldade de achar coisa que eu não gosto. Eu já gosto de quase tudo. Mas o Queen tem aquela, pra mim, né, pelo menos, muita gente pode discordar, mas eles têm aquele fascínio de ser uma das bandas mais fodas que pisaram no planeta, assim, tipo, eu nunca consegui pensar em tantas bandas que juntam tanto cara foda, 4 compositores, 3 cantores e assim, um fenômeno, o outro muito bom e o outro ok. E assim, cara, é um alinhamento de estrelas, assim. Então, se eu me perguntarem qual a banda mais foda que já pisou no planeta, pra mim é o Queen. Você pode não achar a sua banda favorita, tal, mas mesmo quem não gosta muito de Queen, respeita e tem reverência pelo que os caras foram, né? Impossível a pessoa falar que gosta de rock e falar que pelo menos não respeita. Ou que pelo menos conhece alguns dos clássicos, né? Porra, vários clássicos, Pelo menos os greatest hits, né? Pois é. Eu conheci o Queen lá pra 2016, nem tinha lançado o Bohemian Rhapsody. Assim, eu não lembro, assim... Tipo assim, foi a minha primeira lembrança que eu tive, assim, até de música, eu vou dizer. Música nem tanto, né, porque eu via, né, já sabe, né, filmes de super-herói com AC/DC no fundo, né, obviamente. Mas, tipo assim, eu ouvia, mas eu não sabia nem que era, né. E depois, né, eu lembro de estar no primeiro ano, lá, tinha meus 7 para 8, por aí, acho que eu tava, não sei quantos anos eu tava, não sei quando que foi, eu não lembro de nada, mas eu lembro desse dia, exatamente, não lembro de nada do dia, mas eu lembro desse momento, que eu tava lá na escola e tal, né, aí tinha eu tava com alguns colegas ali do meu lado, aí um deles botou o Real Rock, e aí foi a primeira lembrança que eu tive e tal, né, tava lembrando, assim, que eu tive com o Queen, né, foi a primeira que eu ouvi, e a semana nem sabia o que era e deixa um pouco de lado também, né? Porque como você não sabe, né, criança, né, você se interessa por videogame, se interessa por outras coisas e tal. Uhum. Aí eu lembro muito bem, eu lembro de uma vez que teve a propaganda lá do filme Bohemian Rhapsody, né, que teve, né? Não vi o filme no cinema, não, eu não vi esse filme, não. Também porque acho que eu não tinha idade também pra ver um filme desse, né? Eu não sei qual é a classificação etária, acho que é 14 anos, eu acho, por aí, 12, não sei. Mas... Mano, pô, não tinha como nisso, né? Mas eu vi o filme depois, bem depois, assim, né? Quando ele foi lançado. Eu gostei do filme, por mais... Ainda curto, de certa forma, por mais que tem várias reticências a ele, né? Tem coisas ali, Rio Rock sendo composta nos anos 80, aí você tá com Rock in Rio em 75, a banda separando antes do Live Aid, sabe? Fred Mercury pegando White antes do... Sabe, durante essa época, sendo que ele nem tava com sintomas, né? Pelo menos não se sabe, né? Ele só descobriu em 87, mas não sabe, né? Mas vai que ele tava, mas ele não sabia, digamos assim. Só descobriu nessa época, né? Não sei como que é, mas... Assim... Mas aí depois eu fui ouvir mais e o Queen foi meio que as primeiras bandas que depois lá com uns 10, 9 eu já escutava já Queen. Lá pelos 10 anos, já 11, já tava ouvindo Queen, né, e
né? Era Queen, Beatles e AC/DC. Eram as 3 primeiras que eu ouvia mais, né? E também porque, né? Culpa o meu pai, tá? Responsabilizo o meu pai por isso, tá? Né? Também. Né? A gente teve sorte de ter bons pais, né? Glória a Deus. Muito bom. Que ele tinha a discografia do Queen, do primeiro até o Kind of Magic, em CD, tudo. Por isso que eu tenho tudo aqui na quase, né? E aí, né, aí eu fui ouvir muito, né, aí o primeiro que eu fui botar pra ouvir é justamente esse, mas pelas músicas que estavam, né, que é justamente Love of My Life, né, por mais que não é a versão ao vivo como o pessoal pensa que é, né, porque, né, a versão que é mais conhecida, né, que fez sucesso até essa forma bem, né, aqui no Brasil, né, foi a versão ao vivo e a Bohemian Rhapsody. Eu nem ouvia as outras, assim, e também outra lembrança que eu tenho é que uma vez, né, acho que eu contei isso no episódio dos Beatles, do Help, se eu não me engano, né, que no 4º ano, lá pro final do ano, teve uma prova de inglês que, assim, não era uma prova que, tipo, você poderia escrever um monte de coisa e tal, não. Era uma prova que você pegava uma música traduzida. Você tinha que pegar uma música internacional para traduzir. Aí eu pensei, pô, qual que música eu vou pegar, né? Aí o meu pai deu algumas ideias ali. Uma delas era You're My Best Friend, do Queen. Belíssima. Assim, o Queen não é... hoje em dia eu não escuto tanto quanto antes, né? Já mexi um pouco o saco dos hits, né? Aí eu já falo, né? Tem música assim que eu falo, olha, não aguento mais, tá? Não vou ouvir. Aí eu acabo me aperfeiçoando mais os lados B, né? Porque tem muito lado B do Queen, né? Seja na década de 70 ou 80, que não é nem lembrado, né? Assim, né? Que acho que poderiam ser muito bem melhores lembradas, né? Concordo com você que a década de 70 foi bem melhor. Não que eu odeio a década de 80, mas assim, mas teve. Não. Mas só que tem alguns discos ali que, né? Tem músicas maravilhosas, pô. Thrasher dessa época, você pega Radio Gaga dessa época, você pega Play the Game, Save Me, então tem como, né? Então. Você falou aí sobre a escola e trabalho, eu já coloquei questão de prova, interpretação de texto com a letra de Radio Gaga para falar da mídia, do rádio, né? Qual a mensagem e tal por trás da música. Mas, cara, é interessante você colocando toda essa sua história aí. Só me prova cada vez mais como o Queen é uma banda que, ao contrário de, sei lá, por exemplo, Led Zeppelin, que talvez em questão de vendas de disco, importância histórica, talvez seja uma banda maior que o Queen. Assim. É difícil falar maior, né? Mas se você pegar só números, só dados, o Led Zeppelin é maior, mais importante que o Queen. Mas essa renovação de furar a bolha, desde a vovó Gertrudes de 77 anos até o moleque tipo, da sua idade, que tá no colégio e tá conversando com os professores sobre Queen e tá descobrindo, é uma banda que atinge muito, né? E o filme veio bem ou mal, você gostando ou não, né? Todo mundo tem suas ressalvas, veio muito renovar, né, esse público, assim. Tem banda que não envelheceu tão bem, assim, e o Queen é impressionante, cara. Você falou aí dos filmes da Marvel, se eu não me engano, no Iron Man 2 toca Another One Bites the Dust, que ele tá tem uma partezinha do louco lá. Então, tá aí, cara. O Queen, ele tá muito forte, né, hoje em dia. Até hoje. Né? Quando eu coloquei a questão da prova, vários vieram falar comigo. Que legal, não sei o quê. Pô, adoro essa música. Então, realmente é uma coisa impressionante, né, cara? E esse disco, A Night at the Opera, é tão importante que a música mais grandiosa e famosa da banda, né? Eu até discuto se é mesmo Bohemian a mais famosa ou se We Will Rock e We Are the Champions não ultrapassaram, né? Porque é tão... Porra, minha filha tava cantando We Will Rock hoje, eu não faço ideia de onde que ela ouviu, assim. Tá no consciente popular, né? Já viraram uma coisa muito... Desculpa interromper, mas é uma coisa muito que é, tipo assim, pura bolha mesmo, entendeu? Acho que esse é o lance, talvez. Porque se você ela pode ser a maior, com mais visualizações no YouTube. Por exemplo, ela chegou... O clipe dela tem 1 bilhão de visualizações. Absurdo, né, cara? Aí absurdo. Você... Provavelmente o Spotify deve ser a mais ouvida, que seja mais... A Will Rock é algo, tipo assim, eu lembro de uma vez... Todo mundo faz. Sabe o que eu fiz? Na escola, quando a professora saía da sala, sabe o que eles faziam? Fazia na mesa, os alunos pum, pá, aí quando botava, parava. Entendeu? Era tipo... E uma questão do esporte também, né? Ficou muito associado a estádio e tal. Então acho que são as 3
São 3 músicas que com certeza todo mundo conhece, né, cara? Impressionante. Don't Stop Me Now também é outra que acho que fez ainda mais. Verdade. Crescendo ainda mais, porque dizem que na época ela não era um sucesso tão grande, mas depois ela foi ficando ainda maior. Hoje em dia toca, sei lá, trilha de filme, toca em propaganda, toca em qualquer, sabe... Muito comercial, né? Muitos comerciais estão ela usando ela. Também porque tem um lance que, tipo assim, ela é muito divertida, né? Sim, musicalmente animada. também. Ela é muito animada, então já agita, né, a pessoa, assim, eu acho, né? A grande ode à cocaína do Fred Mercury. Você que cheira pó. Talvez o Queen seja maior do que nunca, ainda mais nos dias de hoje, porque eu acho. Com o filme, né? Com o filme, então... tanto que veio essa chuva de cinebiografia, porque, cara... Porque cinebiografia também, além de... Por mais que tem um lance comercial de... uma garotada mais nova, você pega o filme do Motley Crue aqui, mas aí foi pra Netflix, né? Então, nem foi... Foi grande, mas assim... É uma galera assim que vai ser poucos, pelo menos, que vai ver um... Mas ajudou a banda a voltar, né? Da despedida fake deles. Então, teve seu efeito. Mas o curioso da gente falar de tanto de música que furou a bolha e tal, mas se você pega o A Night at the Opera, por exemplo, ele tem essa música, que é a maior de todas. Tem Love of My Life, que você falou que nem é a versão que estourou, que foi acontecer depois, né? Com a versão ao vivo e tal, só com violão. E meio que só, né? Tipo, You're My Best Friend é um hit, mas é um hit pra quem já curte a banda, já é fã e tal. Não é uma música tão gigante assim. Então é curioso que o ouvinte casual de rock, o cara que curte Queen, mas não é fã doente, assim, não é igual a gente que consome os álbuns, se bobear, ele nem conhece tantas músicas do A Night at the Opera. É que foi um disco que meio que salvou a pele dos caras, né? A gente vai contar mais em detalhes assim, mas eles estavam meio que, tipo, a Live foi pro Kiss, né? Eles tinham gravado já 3 discos de estúdio e tinha feito algum sucessinho com o Killer Queen como single, né, do Sheer Heart Attack, do anterior, que já é maravilhoso. E eles foram pro vai ou racha, né, no A Night. Eles falaram, agora a gente vai ter que fazer o disco da nossa vida, e se não vender, se não for sucesso, fodeu, a banda quebrou. E engraçado, né, parece que esses caras, quando dá certo, né, fica uma história gloriosa. E do Kiss foi isso com o disco ao vivo, do Queen foi isso com o disco de estúdio, que eu acho que eles foram muito pras cabeças com experimentação, com técnica de gravação e compor tudo muito mais. Desde o primeiro disco, o Queen sempre foi uma banda pretensiosa, né? O pessoal criticava muito eles, por eles, quer ser muito extravagante, quer ser muito épica. Inclusive tem uma curiosidade interessante, que logo nos primeiros discos o pessoal criticou o uso de sintetizadores, né? Só que não tinha sintetizador. O Brian May fazia tudo na guitarra, velho. O Brian May é gênio. E aí eles começaram a falar, porra, então a gente vai ter que fazer questão de fazer isso. Eles colocavam um adesivo, uma mensagem em todo o álbum do Queen, até o The Game, eu acho que o The Game foi o primeiro que usou. No synthesizers, né? Tipo, pra provar, falar, porra, a gente faz tudo orgânico. Você tá ouvindo aqui, parece um violino, parece uma orquestra. Não, é guitarra, é órgão, é teclado, é piano. Depois eles usaram e abusaram nos anos 80, né? De sintetizadores. Nessa época, não. Assim, realmente como você falou, né? O Queen era uma coisa assim que eu acho que, sabe, realmente, já dizer, é magia, né? Kind of magic, esse tipo de coisa, né? Algo assim que era uma coisa que era mais do que uma banda, até, eu diria. Né? Assim, né? Era 4 cabeças gênios, pra dizer assim, né? Um que é o Fred, que nem preciso dizer, que é a coroa, né? A coroa de tudo. Aí você pega o Brian, que dispensa apresentações, o Roger Taylor, que é bom, mas ainda não tem tanto disso. Mas o John Zico, que eu acho que era o patinho feio, né? Sabe, era um mais caladinho e tal, por mais que tenha algumas composições dele que a gente vai falando faixa um pouco, né? Que já mostra, né, que o cara era boa compondo, né? Por exemplo, I Want to Break Free é dele. Sim. O grosso, né, das composições eram Brian May e Freddie Mercury, os dois que mais compunham. E é curioso que você percebe que o lado mais roqueiro é sempre o Brian, né? Mais guitarra, música mais pesada.
E o Fred é quando já vai pra extravagância, pra ópera, pro cabaré. Agora, o Roger e o John Deacon era uma questão de que eles eram certeiros, assim, eles compunham pouca música, mas quando compunham era aquela pedrada, saca? O John Deacon, pô, Another One Bites the Dust, acho que é o maior hit dos Estados Unidos até hoje, Want to Break Free, próprio You're My Best Friend desse disco. E assim, o trunfo pra mim dos três ainda os quatro comporem muito bem, é a questão de três deles ainda cantarem, né? A gente que é fã de Kiss, a gente tem um fraco por essas bandas que tem mais de um vocal, não adianta, né, cara? É especial, né, cara? E por mais que o do Queen não fosse tão divididinho, né, quanto o Kiss, que é sempre Simmons ou Stanley, o Fred Mercury cantava a maioria das do Queen, mas acho que isso deixava mais especial ainda quando tinha uma que o Brian cantava, quando tinha uma que o Taylor. Aqui nesse disco, por exemplo, tem uma com o Roger Taylor que eu acho um arregaço de foda, então... Que tocou ao vivo por muito tempo, inclusive. Exatamente. E é um cara que tem uma voz poderosíssima também, o Roger Taylor. Eu sempre falei que ele é o Rod Stewart puto. A voz rouca, altíssima, cara. O alcance dele de agudo era maior até que o Fred Mercury. Os Galileios são dele. E o Peter Criss seria quem? O Rod Stewart da breguice? É, o Rod Stewart cafona, né? O Rod Stewart depois de carreira solo, né? Pós-Faces lá, sei lá. Verdade. Então, bem isso mesmo. Realmente você tem essa questão. Mas, falar aqui um pouco da ficha técnica aqui do disco, né? Ele é o quarto álbum de estúdio da banda, lançado em 28 de novembro de 1975 pela EMI Records, no Reino Unido, e pela Elektra Records, que inclusive essa Elektra depois seria a gravadora do Motley, né, inclusive, nos Estados Unidos, e gravado entre 24 de agosto até novembro de 75, nos estúdios Trident, Olympic, Rockfield, Lansdowne, Summer Esther, House e no Scorpio Sound, todos esses em Londres. E produzido por Roy Thomas Baker e também pela própria banda. Além dos singles que é Bohemian Rhapsody, lançado em 31 de outubro de 75, e You Are My Best Friend, lançado em 18 de junho de 76. Lançado quase um ano depois, né, do meu disco, do A Night Opera. Né? E curioso até o fato disso, né, que You Are My Best Friend foi o single, né, My Love My Life não foi. Sabe, meio... nesse sentido, tipo assim, é um hit, mas nem foi single, né? Nesse caso. Então... Não foi, né, cara? Acho que era uma versão de estúdio muito difícil de transpor para ao vivo, né? Você tem a harpa, você tem, né? Então, muito angelical, né? Então acho que o jeito que eles encontraram de fazer ela ao vivo foi perfeito. Que aí já rolava aquela sinergia, aquele coral de milhões de pessoas e o Fred regendo, né, cara? A música ganhou outra vida, né, cara? Nem se compara, inclusive. Já dando um spoiler da minha opinião aqui, eu acho ela em estúdio, nessa versão original, totalmente sem graça. Polêmica. Polêmicas agora, viu? Lá veio o show do Cunho nos bater agora. Já participei de tanto podcast que eu nem me importo mais. Nem me importa, é verdade. I don't care. O Ramones, ó. I don't care, né? I don't care. Exatamente. Um disco, assim, esse disco, como a gente falou, ele foi bem complicado porque, né, a banda já estava vindo de 2 disquinhos aqui, né, que seria o primeiro disco, aqui, ó, segundo disco aqui, né, Queen 2, e antes, né, desse disco aqui, né, a gente teve aqui, ó, primeiro disco aqui da banda, né, 73, né, que 2 discos maravilhosos, na minha opinião, para mim são os melhores dessa fase aí, com certeza. E que pra mim são obrigatórios pra quem gosta de Queen. Se você tá curtindo, escuta esse aqui. Concordo. Não são os hits, né? Se você quer ouvir além dos hits, esse aqui. O embrião tá ali, cara. Tá tudo ali já. Eles só precisavam maturar, lapidar. March of the Black Queen, do Queen 2, é quase tão foda quanto o Bohemian Rhapsody. Só que ela ainda não tinha... Não tava ali ainda, sabe? Não precisava subir ainda o nível. Mas ela é uma meio que um rascunho, já era uma ideia do que eles queriam. Exatamente. É um rascunho. E eu acho que no terceiro o nível subiu. O Sheer Heart Attack é o disco que aí eles encontraram. Assim, o 1 e o 2 eu amo,
acho fantásticos, mas eles ainda acho que tinham uns tiros meio pra aqui tudo lado, assim, ficava meio perdido às vezes. Mas o Sheer Heart Attack eu já acho brutal de foda, cara. E o Night, pra mim, consolidou, né? E os únicos hits que pode dizer assim desses dois primeiros discos é Seven Seals of Rye. Porque eles tocavam pelo menos ao vivo, né? Foi uma das poucas que sobrou, né? Que restou no setlist. Verdade. Apesar que tem alguns que tava até no filme lá, né? Que tipo, Keep Yourself Alive. Foi um hitzinho também. Liar chegou também. Liar, pô, perfeita. Liar é maravilhosa. Foda, né? Tem a Doing Alright, que já surgiu, né? Surgiu até na época que era a banda Smile, né? Que não tinha o Fred, era só o Brian e o Roger. É bem Beatles, né? Verdade, bem isso, né? Ela é bem Beatles, bem legal. Bem bonitinho. Verdade. E aí, em 75, o Queen já era uma banda, uma popularidade até um pouco considerável. Já tava começando, né? Já tava um pouco consolidado, de fazer assim, né? No Reino Unido e um pouco nas Américas, né? E tanto que no disco do Queen 2 tem aquele disco maravilhoso, que foi lançado anos depois, que é aquele Live at Rainbow. Aquele lá, meu Jesus. Foda. Foi etapa. Foda demais. Né, que inclusive eles fizeram as primeiras turnês, inclusive depois nos Estados Unidos, né? Que, né, com a primeira com eles abrindo por Mott the Hoople, né? Eles abrindo lá, né? Que era uma banda bem na época, e só que eles tiveram que cancelar os outros porque o Brian, acho que ele contraiu hepatite, né? Aí, né, tiveram que voltar lá, teve todo um negócio ali. E aí depois, né, eles lançaram, né, como você falou aqui, né, Sheer Heart Attack, né, que... Esse é pica. Né, que inclusive Killer Queen, e também uma música que ficou conhecida pelo Metallica ter regravado, que é Stone Cold Crazy. Regravaram... Eles tocaram num tributo do Fred Mercury e depois, né, tem no Garage. O Garage Inc. que eles tem essa cover aí. O que essa música já é uma porradaria pra 74 não é brincadeira não, cara. É um proto thrash metal. Verdade. É um disco que já é digamos assim, a semente disso tudo. Se isso acontecesse, já tava começando, aí abriu porta. Abriu a jaula. Eles só precisavam emplacar, eles só precisavam, assim, de estourar. E eles, nesse disco, eles fizeram um estourinho, e no A Night realmente aí explodiu, né, cara? Tanto que ele é considerado um dos maiores clássicos do rock até hoje. Sim. E o Sheer Heart Attack teve um hit considerável mesmo, porque, né, teve a clássica, né, Killer Queen, né, que é o maior hit desse disco, né? Pode dizer assim, né? Por ser também a mais comercial, né? Até do álbum, né? E curiosamente. É a cara do Fred Mercury. Tem um clipe lá, né? Que é tipo quase uma apresentação mesmo que tem. E curiosamente a música até que só foi aparecendo no News of the World. Aí eu pergunto por quê? Sabe? Aí eu não sei. Eu não entendo, né? Essas bandas têm essas manias, né? Você pega a House of the Holy, tá no disco House of the Holy? Não Physical Graffiti. Isso. Sabe? Aí, pô, é brincadeira. É tipo, por exemplo, vamos imaginar, o Kiss lança o disco Curse of the Night e a música Curse of the Night entra no Lick It Up. Então, tipo, não faz óbvio sentido, mas, né? Assim, mas ainda a banda não tava muito boa, né? Ainda mais que tinha botado fora, né? Chutado a bunda lá do Norman Sheffield, né? Que era um empresário da banda, né? Que era um cara não muito boa das ideias, né? Ele até apareceu, né? Exatamente, né? Ladrão! Ladrãozinho! Senhor Furtado. Se rapelou a banda, né? Verdade. E aí, né, depois disso, eles quase assinaram com Peter Grant, que era um empresário, inclusive, do Led Zeppelin. Mas aí eles mudaram de ideia porque eles achavam que o Peter Grant iria colocar o Led Zeppelin em primeiro lugar e o Queen em outro plano. Então eles pensaram, cara, o Queen não vai ser a segunda banda de ninguém, não. Acho que não vão querer o empresário dos caras, não. Depois disso, né, eles assinaram com o John Reed, né, que era o empresário do Elton John, né. E aí ficou... Aí sim, né?
E depois, em agosto de 75, o Queen já tinha muitas canções prontas, né, já, né, para desenvolver, né, e para que cada membro pudesse se dedicar mais ao trabalho, né, e os 4 decidiram, né, realizar suas gravações em estúdios separados, né, teve isso aí, né. Depois todos se reuniram, né, no trabalho, né, juntos no estúdio do Rockfield, né, o Rockfield Studios, né. O clima na banda, entre a banda, sempre foi muito caótico. Eles eram amigos, mas ao mesmo tempo eles eram extremamente competitivos e tinham uns egos gigantes. Todo mundo fala do Fred e tal, mas, cara, todos eles ali, eu acho que eles eram muito mimizentos. E quando era processo de composição, aí que a porca torcia o rabo, os caras se estranhavam, e ciumeira, e a minha vai ser o single, não, a minha música vai ser o lado B. Era feio, assim, as brigas eram... Tanto que quando, lá pro fim dos anos 80, metade pro final, quando eles descobrem a condição do Fred e tal, HIV positivo, eles passam a assinar como Queen, né, todas as músicas, né, pra terminar num clima mais fraterno, mais de amizade, assim, porque o pau quebrava, bicho, os caras eram muito porque doidos. Senão, né, pô, vai continuar assim, mesmo com o pau quebrando tudo, o cara já tava doente, então ia piorar ainda mais, né. E isso é até retratado legal no filme, mostra eles discutindo, o cara falando, pô, sua música é sobre amar um carro, sua música rima não sei o que com não sei o que, é muito engraçado. Você é doce com um pedaço de queijo, algo assim, sabe? Isso mesmo. Isso é bem legal, porque realmente acontecia, né? Esse tipo de discussão acontecia. Eles declararam que, por exemplo, a música do Roger Taylor, ele bateu o pé para ser o lado B junto com o Bohemian Rhapsody, porque ele não aceitava ou não, né? Então, aí acho que às vezes esse negócio do estúdio separado é justamente para cada um fazer seu próprio rolê ali, depois eles juntarem tudo. Pois é. E tudo isso ficou pronto em menos de um mês, com todo o trabalho no momento na Inglaterra, né? E vale dizer que uma coisa, o álbum ficou pronto 3 dias antes da data de lançamento, né? E custou mais de 200 mil libras esterlinas. Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado. Dinheiro o disco mais caro da época. E assim, como que os caras numa sinuca de bico, né, fudidos, assim, né, ameaçando não dar certo mais como banda. Eu já cheguei a ler o Roger Taylor declarando que ele não... Ele ficava assim, cara, não posso quebrar a baqueta, porque não tem dinheiro pra comprar mais baqueta. E mesmo assim, eles ambiciosos, né, que sempre foram, eles não queriam, né, ficar realmente pra coadjuvante, né. Os caras vão lá e investem em grana que não tinham, né, impressionante. Exatamente isso. Não deu certo, vende o carro, sabe? Tipo isso, né? Que tem até um pouco do primeiro, né? Mas isso aí, eles botam isso no primeiro disco, né? Algo assim, né? Tipo assim, olha, não deu certo, vamos gravar um disco? Vende o carro, vende o negócio todo, entendeu? Aí, ponto. Paga tudo, querendo ou não. E por isso, né? Como você falou, né? Todo mundo da gravadora, né? Ficou tipo assim, cara, mano, se isso der errado, vai dar um prejuízo, né? Porque, né, se as vendas não forem boas, né, teria uma falência e a banda teria acabado e sabe, essa questão. Ele sabia, e o Brian May fala que eles sabiam como que seria deixando, né? Ou eles iriam fazer sucesso pra caramba, né? Ser um hit total, ou ia dar em nada e ponto, eles tiveram que, né, vender seus bens pessoais para cobrir os seus gastos, entendeu? Essa questão. Mas nesse caso deu certo, ainda bem, né? Então, né, graças a Deus conseguiram, né? E a recepção, né, foi um sucesso imediato no Reino Unido, né? E assim que foi lançado, estreou direto no topo da UK Albums Chart, se mantendo em primeiro lugar por 6 semanas não consecutivas. Enquanto o single principal, Bohemian Rhapsody, se manteve no topo da UK Singles Chart por 9 semanas seguidas. Os caras, assim, é quase mito, assim. É quase epitomania isso aí. De cara manter, né, o single fazer sucesso, de manter, sei lá, semanas e semanas em primeiro lugar, né? E o disco rapidamente ganhou disco de platino no Reino Unido, com mais de 300 mil cópias vendidas,
mesmo ter sido lançado um mês antes do final do ano, e tornou-se o 12º disco mais vendido do ano no país, já tendo acumulado 50 semanas dentro das paradas britânicas. E já nos Estados Unidos, chegou à 4ª posição da Billboard 200, enquanto Bohemian Rhapsody chegou em 9ª posição na Billboard Hot 100, né? E uma grande surpresa para a gravadora, né? Que não acreditava que a canção fosse uma boa produção, né? Eles eram porque era uma música contra, né? A música quase 6 minutos, né? Quase 6 minutos. E aí, pô, as músicas que vão fazer mais sucesso tem 3 minutos, né? E tal. Apesar mais na época, né? As exceções que pode ser assim é a Dark Side of the Moon. Mas na época ainda era muito forte a cultura dos singles, né? E um single não podia ter essa duração e muito menos essa estrutura, né? Então eles achavam que era um suicídio comercial. E tem uma história muito engraçada de um radialista específico, que o Fred Mercury era bem amigo, e o cara também era, sei lá, não sei se ele era também... Tem umas cenas muito engraçadas dos dois, totalmente muito loucos, meio que brincando de se pegar, assim. E o Fred ia no programa dele e falava, tocou o disco aqui, tá, vamos tocar um pouquinho. E o cara começou a tocar, Bohemian Rhapsody, e tocou, tipo assim, em 2 dias tocou, sei lá, 17 vezes. E foi meio que o primeiro responsável a expor essa música, assim, para o grande público, porque realmente, sem um empurrão, era uma música que não é tão comercial, né? Uma estrutura, 3 músicas em uma, que é parte operística, e era o grande bebê do Fred, tanto que as pessoas não entendiam, né? Nem a banda, nem os produtores entendiam o que ele queria. Ele só ia falando que o pessoal tinha que gravar, ia duplicando as camadas, ia falando Galileu, isso, aquilo, tipo, e a galera, caralho, um dia que isso vai parar, o que o Fred tava pensando? Ele, não, só confia em mim, vamos lá, bora. Então foi uma música que é muito creditada a ele, assim, né? Por isso que, né, não tem como não descrever uma pessoa dessa como um gênio, não tem outra palavra. Exato, era uma coisa assim, era uma obra dele, né? Uma coisa que era só dele, não é nem da banda, era dele mesmo, todo o lance. Né? Claro que tem a ajuda dos outros, mas assim, ele teve a ideia, né? Não tem nem como. Né? E ganhou discos platina, né, nos Estados Unidos, né? Sendo que hoje em dia, né, as vendas já superaram 3 milhões de unidades. Então, e ainda chegou ao topo das paradas na Austrália e Países Baixos e na Nova Zelândia. E ao fim de 1976, o disco já havia vendido mais de 5 milhões de cópias mundialmente. Um número inédito até então. Então os caras já encheram, né, a grana em dinheiro, né? Ficou, ó, sabe aquele mar de dinheiro do né, Tio Patinhas? Era tudo isso. O cara ficou tudo isso. Salvou a banda, né? Foi o primeiro passo pra virar a mega banda, né? Exato. Tipo assim, se já tava aos poucos, aí chegou a coroa. É hora de botar a coroa e acabou, né? Não é à toa que é o disco que termina com God Save the Queen, a versão do hino da Inglaterra do Queen, né? Com as guitarras do Brian May maravilhosas. Pois é. Que não é cover do Sex Pistols, porque também essa versão foi 2 anos depois, né? Também. Sem Sex Pistols e sem synthesizers. Exatamente. Né? E a Night at the Opera foi um grande sucesso de crítica, né? E é hoje considerado um dos maiores clássicos do rock, né? E tanto que teve um cara chamado Steve Thomas Erlewine, acho que Wine, assim que se fala, não sei, né? Minha pronúncia não é boa, gente, então desculpa, tá? Como acho que eu estou aqui com o professor de inglês, mas ainda assim, né? Não, já passou do meu horário de trabalho, tô de folga. Então, que é da All Music, escreveu que o álbum é icônico, um icônico marco dos anos 70, dizendo que é como a versão do Queen para o Led Zeppelin 4. Mas que enquanto o Robert Plant celebra a obscuridade, o Fred Mercury optou por cantar com majestade. Não, faz sentido, boa colocação. Porque o que diferenciava bastante o Queen era esse elemento operístico, balé, prima dona do Fred Mercury. Né?
Ele queria fundir rock and roll, hard rock com balé, com vaudeville, com sabe, coisas que não são rock and roll, assim. Tanto que eu conheço gente que curte Queen, mas fala, pô, eu acho muita frescura, tudo muito épico, eu prefiro mais um blues, mais... Eu entendo de onde vem isso, porque realmente o Mercury tinha essa inquietude, né? Tanto que os projetos solo dele não tem nada a ver com rock and roll, né? Coisa dançante, coisa pop, ou então vai cantar ópera com cantora de ópera. Então, realmente ele era um cara que trazia isso pro rock, né? Exato. O problema foi o Zezé de Camargo regravar How Can I Go On. Nossa, Jesus, não dá, né? Aqui, a Chris Nixon, da revista Rolling Stone, escreveu que o que mais impressiona é a facilidade que o Queen pôs tantos estilos juntos em harmonia. Exatamente isso mesmo, também. Que realmente eram vários estilos diferentes, eram estilos assim, totalmente diversos, né? Tanto rock, tanto a ópera, né? Música erudita. E o cara vai lá, mistura de um jeito assim, que não fica doido, né? Obviamente fica difícil para algumas pessoas que não curtem tanto, né? Como você falou, né? E são favoráveis mais a um cunho, tipo, talvez mais, né, rockão mesmo, tipo... Você pega a Heart Attack mesmo, você pega a própria We Rock já é mais assim, outras músicas, né, mais rock and roll, né, e, né, ou até se pá, música pop, né, que teve na década de 80, né, do que essas versões, né, porque realmente é um lance do Fred mesmo, né, se realmente você falou dos discos solos dele, é algo assim que, né, não dá pra dizer que o Queen dá pra fazer uma coisa dessa, né. Por isso que outra parada. Tanto que eu digo uma coisa. Se o Fred talvez não tivesse falecido, talvez ele teria saído do Queen. É possível. Porque, cara, porque como ele já estava indo para um outro direcionamento, então era possível dele direcionar e talvez não teria aquele Queen Plus, né? Mais alguém, né? Porque ele estaria vivo e talvez teria voltado depois, né? Caso esse não vingasse, talvez ele volta depois, pronto, acabou, né? Porque, no caso, por exemplo, aquele disco que ele lançou lá, o Mr. Bad Guy, não vendeu tanto. Não foi tão grande. Nem foi tão grande, não. Chegou longe de ser um disco que vendesse, a falar que vendeu mais que o Night at the Opera, sai fora, né? Então... Não. As carreiras solos dele nunca emplacaram, né? Parece que eles precisavam um do outro, né? Impressionante. Porque, tipo assim, sozinho você não dá conta. Era uma coisa que, os quatro juntos é quase Beatles, nesse sentido. Os quatro juntos aqui, separados. A única carreira solo que deu certo foi do John Deacon, que é a carreira de eremita. Carreira de ermitão. O cara sumiu, né? Sumiu! Mas aqui voltando, que é o bom, né? Voltando ao bom. A capa desse disco aqui, né? Que é uma capa, né? Muito conceituada. Que já aparecia no Queen 2, numa versão muito mais simplificada, né? Se for ver aqui. Não sei se tá um pouco aqui. Acho que não encaixa. É um desenho do Fred Mercury, se eu não me engano, não é? Que unia os signos dos caras, né? Uma coisa assim. 2 leões, porque são 2 de leão, caranguejo, que um é de câncer, uma coisa assim. Sim, né? É um desenho que realmente, porque o Fred, né, ele se formou em design, né? Ele chegou a cursar, né, na faculdade. Né? Sim. Então, aí... aliás, todos eles eram bem... o Brian May tem até hoje, né, doutorado em astronomia, é um físico, né? O Roger Taylor, acho que se formou em odonto, né, era dentista. E o John Deacon, se eu não me engano, era uma coisa de engenheiro elétrico, uma parada assim. Os caras eram tudo cabeção, assim, tudo nerdão. Verdade. E realmente, né, como você falou, né, a capa representa os signos de cada um, né, sendo os 2 leões que tá aqui, né, no meio seria do John Deacon, do Roger Taylor, o caranguejo, o signo de câncer que é do Brian May, né, e o meu também. E as 2 fases representam o signo virgem, que é o signo do Fred. Isso. E tem o Q, né, representando, né, a banda, né, além dessa fênix, né, aqui, né, que meio que se representaria um símbolo tanto de renascimento quanto de imortalidade.
Que pra mim essa imortalidade é o que reflete na música, eu acho. Com que é certeza. assim. É. Uma música imortal. É. E como diria a Sandy, o que é imortal não morre no final. Isso não vai ter fim, não. Que brilhante, hein, Sandy? Estudou letras pra concluir isso. Meu Deus do céu. Deus, agora, depois do Júlio ter citado o Luan Santana, ali ferrou, cara. Depois de ter citado, meu Deus do céu. Mano, eu pensei, eu nem te lembrar dessa versão aí. Parabéns pra Sandy aí, que escreveu essa letra. Verdade. Genial. Meus parabéns aí, né? Porra. Mas voltando ao Queen, né, aqui, né? O título do disco, inclusive, né, vale lembrar, né, que o título eles estavam meio que quase sem nome. Até a fase final eles estavam meio que decidindo. Até que um sábado, onde todos estavam de folga, o Rod Thomas Baker, né, trouxe uns filmes do Marx Brothers, ou os Marx, né, como falando aqui no Brasil, né. E um deles tinha um título de qual? Adivinha qual? Sabe de quem? A Nath Diop, né. Aí o Fred pensou, pô, esse aí é um bom nome, né, pro disco, os restos concordaram e foi o título do disco, né, e de certa forma, acho que, né, realmente não tem como ser outro título, né, você pensa em algum outro título para esse disco, né? Difícil, né? É. Difícil. Talvez muita gente falasse, talvez a própria Bohemian Rhapsody, né, mas eu acho que casou bem com a proposta e aí não daria pra fazer a duplinha com a Day at the Races, né? Que foi o próximo, que era outro filme. É engraçado porque eu já vi gente associando, achando que ele era um disco tipo Use Your Illusion 1 e 2. Mas não, eles foram lançados com um ano de diferença, eu acho. Não, ou se não chegou a um ano, mas foram gravados separados. Né? Porque a capa é igual a Night at the Opera, só que preta, ou a Night at the Opera branca, então... Ou fosse igual o Keepers of the Seven Keys, né? Dois discos sendo que não. E, apesar que tem algumas similaridades entre eles, né? Você pega, mas o A Day the Race eu acho que ele é até um pouco mais deixado de lado pra Night at the Opera até. Porque, vamos lá, os hits que teve foi Time Out Down, porque acho que mais pelos shows que eles tocavam, né? Eles abriram um show exclusivo com essa, né? O show de 81, acho que eles abriram, com ela, se eu não me engano. Uma baita abertura. E Somebody to Love, né? Que é o maior hit daquele disco, mas aquele disco eu acho maravilhoso. Inclusive, pra mim, né, aquele disco tem minha música favorita do Queen, que é a Theoriat, né? Aquela música... aquele canto em japonês, um trechinho. Essa aí é uma música, assim, que, ó... Bem legal. É uma música, assim, que eu acho perfeita pra ele, né? Antes de ir pro faixa a faixa, né, gente? E também, ser contado da ficha técnica, recomendo aqui, né, pra quem tiver saber mais sobre o disco também, tem esse documentário aqui, né, que é da Classic Albums, né, que é uma que lançava muito, né, DVD, assim, né, teve do Iron Maiden, teve do Deep Purple, de qualquer outra banda, né, aí teve do Queen, que é justamente do Night at the Opera, né, que é exatamente tudo que teve, né, sobre esse disquinho aqui, né. Que deve estar no YouTube, provavelmente, né? Acho que deve estar legendado. Deve estar por aí. Deve, e vale a pena mesmo, cara. É muito curiosidade, né? Eles mostram bastante como o Queen era uma banda cientista maluco no estúdio, né? Eles topavam experimentar tudo e fazia barulho com balde. Nossa, eles eram bem exploradores nesse sentido de estúdio. Verdade. E falando aqui na formação do disco, né? Fred Mercury no vocal, piano e vocal de apoio, né? O backing vocals, como o pessoal fala, né? Brian May no violão, guitarra, koto, né? Koto seria meio que tipo uma cítara, né? Uma espécie de cítara meio que, digamos assim, né? Que é muito usado no Japão, na China também, né? Pelo que eu sei. Tem um ukulele, acho que é tipo não é um cavaquinho. Tem uma diferença, pelo que eu sei. Cavaquinho havaiano, né? Quase isso, exatamente isso. E também harpa e backing vocal, Roger Taylor na bateria, né? Congo tipo no pandeiro vocal, efeitos de guitarra e back vocal também, ou seja, o cara tocou mais do que uma bateria.
E já o John Deacon foi o que menos tocou instrumentos, né? Tocou baixo, contrabaixo e piano, né? E vou te falar então, perguntar aqui o seu destaque, né? O destaque, obviamente, desses integrantes, dos 4, né? Fala aí, né? O grande destaque do disco. É difícil, hein? Como é que não vai ser o Fred, né? Apesar de que eu acho que o Brian May também tá monstruoso nesse disco. Acabo saindo pros dois, assim, né? É a grande dupla de vocal e guitarra. A gente tem tantas clássicas no rock, né? Eu acho que o Queen é uma delas. E eu acho que a composição, pra mim, se for sair pela tangente e dar uma resposta mais fácil, eu diria que as composições. Mas se for para eleger um, para não sair, para sair do lugar comum, que é babar ovo pro Fred, que era um dos maiores vozes da história, né? Eu fico com o Brian. O Brian tá on fire nesse disco aí. Inclusive tem umas faixas ali que eu vou falar que eu falei, putz, tem o Tony Iommi poderia gravar uma dessas. Sim. Eu vejo muito o piano e tal, dá pra botar facilmente o Black Sabbath ali no meio da música. Sim. O Queen dos anos 70 eu vejo muita coisa do power metal sendo tirada dali, sabe? Inclusive nesse disco. A gente vai falar mais pra frente. Inclusive o Blind Guardian regravou o Spread Your Wings do News of the World, inclusive. A galera do power metal é muito fã, né? Halloween já fez cover, Kai Hansen. Kai Hansen vive falando bem e tal. Sim. Que é muita melodia e fusão com música erudita, então, ou seja... Só que aí o meu power metal bota a espadinha, bota a cona, né? Tira a espada assim, né? Faz a versão deles, né? É a versão Viking, né? É Viking a versão. Né? E, cara, vou concordar que, pra mim, cara, o Brian May é o meu integrante favorito do Queen, vou falar, né? Depois do Fred, ele é o meu favorito, assim, né? Por mais que o Fred é um... Não preciso falar, né? Porque realmente, né? Não tem o que dizer, né? O cara seria... já cansamos de falar, né? É o chovendo molhado. Então, chovendo molhado. Entendeu? Então, o Deacon, ele se destaca, acho que é algumas faces, até o baixo dele, assim... Aquele baixo, né, que realmente pega ali, né? O Fred e o May era tipo Keith Richards e Mick Jagger mais elevados. Exatamente. Bem mais elevado. Não criticando os Stones, mas tipo assim... Criticando, da minha parte, criticando um pouquinho. Eu não tô muito fã de Rolling Stones. Desculpa aí. Então, né, como a gente falou aqui, vamos por faixa aqui já mais pra falar, né? Vamos aqui, né? E... Falando das composições, né? A maioria são do Fred, com exceção de 7 faixas que ele não compôs, né? Que a gente vai falar quais são elas aqui. Começando com o disco aqui, ó. Death on Two Legs, Dedicated to... Death on Two Legs! E começa aí você falando aí, depois eu falo. Fantástica introdução assombrosa, né? Parece vir um filme de terror, assim. Com aqueles barulhos. Quando entra, é uma puta música levada pelo pianão, né? E a letra dela é totalmente raivosa, acho que é a letra mais ódio que o Queen já fez, que é justamente contra esse empresário que a gente tava falando mais cedo aí, que rapelou a banda, deixou os caras fodidos, sem dinheiro. E Death on Two Legs é tipo o apelido do cara, o cara é a morte em 2 pernas, né? Uhum. E a letra é um tapa de luva, mas aquele classudo assim no cara, porque o Queen, mesmo quando vai fazer uma música de ódio, ele faz com classe, então ela tem guitarra, umas linhas de guitarra brilhante, a letra muito foda, eu amo essa música, eu gostava muito da versão ao vivo dela no Live Killers, que é um puta disco ao vivo dos anos 70 do Queen, todo mundo fala bastante, sempre do Wembley, do Live Magic, do Rock in Rio, mas o Queen Live Killers, que é da turnê do Jazz, se não me engano, é o meu favorito. E essa música tá lá, né? E ele, inclusive, fala... Eu acho que ele chega a falar o nome do cara, mas eles bipam, sabe? E eles chegavam a tocar ela até o final dos anos 70, eles tocavam ela ao vivo e tal. É um clássico pra quem é fã. É uma música esquecida, não é um hitzão, mas quem é fã de Queen adora esse som. Eu adoro. Como a gente falou, né? Falando aqui um pouco da letra, realmente ela é isso, né? É um mote que o Fred tem, né? A letra não é nem um pouco ofensiva ao cara, nem um pouquinho, né? Se for. Gente, aí, quem quiser aí, toca essa música, bota a tradução, né? Vê, sei lá, lyric video, sei lá, o que seja, né? Vê a tradução sobre essa parte, porque aí vocês vão entender o que eu falo, né? E mesmo não tendo uma referência direta,
tanto, né? Porque é uma coisa de maneira um pouco indireta, né? Que eles deram, né? Quando esse empresário ele ouviu uma reprodução dessa faixa no Trident Studios, ele ficou tão horrorizado que processou a banda. A gravadora por difamação que resultou em um acordo fora do tribunal, né? Pra ter ideia. E essa é o que eu falo que, cara, Brian May tá sendo super Tony Iommi nessa faixa. É verdade. Daria facilmente. Sabe, tipo assim, se tirar o piano, o contrabaixo, como que tá, dá pra fazer uma música do Black Sabbath, isso aí. Totalmente uma música do Black Sabbath. Inclusive o Brian May e o Tony Iommi são, né, amiguinhos. Brothers. É uma faixa que eu acho perfeita, é uma faixa perfeita de abertura. Essa aí é uma faixa que, assim, que você já começa com o pé na porta, né? E realmente o Live Killers, a versão que tinha, né? Realmente o Live Killers é o melhor disco ao vivo deles. Não, aquela versão de Will Rock, rapidinho, pesada, maravilhosa. Senhora. E agora indo pra uma próxima aqui, né? Que é uma música um pouco mais curtinha, né? Mas não é uma vinheta, obviamente, né? Como algumas bandas, é interlude, né? Faz assim, né? É Lazy on a Saturday Afternoon. I go out to work on Monday morning. Aí eu falo, começa, né? É uma música que é uma clara descendente, né? De Bring Back the Lauren Brown, né? Que é do Sharadach, né? Inclusive, né? Bem aquela vibe. E ela descreve uma semana típica na vida de um londrino tradicional, né? A letra, se for traduzir realmente... Não, se você for ver até em inglês, você percebe mesmo que fala de algo cotidiano mesmo, né? Tipo, Ele trabalhar chega... na segunda, né? Lunch na terceira, andar de bicicleta na quarta, né? Uhum. Tipo... Domingo eu vou ficar de boa, de preguiça. Que é exatamente o que o brasileiro também tem, né? Deveria ter, né, pô? Deveria, pelo menos. Mas é uma simpática, esse disco tem essas vinhetinhas e elas são muito divertidinhas, eu acho engraçado. Elas flertam com esse som antigo, que eu não sei nem definir como seria, né, o estilo disso e tal, mas bem divertido, bem engraçado. Mas também, assim, é aquele tipo de música que você não pula porque tá lá ouvindo o disco completo, mas não é, que você diga assim, não acrescenta tanto. É uma influência meio Vanderbilt, né, do Fred. É isso, Vanderbilt, muito bem. Exatamente isso. Aí o narrador, ele dança em uma valsa no zoológico, na quinta, né? Aí ele fala isso também, né? Não sem um pouco de ironia, né? E a faixa retrata também, né, uma fatia suave da vida, né? Que tem, né? Acompanhado pelo jazz, né? Que era um estilo que o Fred gostava muito, né? Também. Realmente, é uma música assim que realmente é um pouco simpática e tal, né? O vocal do Fred naquela linha e tal. Tem um solinho de guitarra até bem pequeno, mas tem, né? Ainda que é bem bonitinho, até bem simpático, mas realmente não é aquela faixa que você vai pular, né? Porque, né? Tá sendo meio chata, não. Mas é uma faixa, tipo assim, que você tá conversando com as pessoas, né? Durante um pouco, assim, né? Entendeu? E falar música boa ali. Até que volta uma outra, né? Que é I'm in Love with My Car. I'm in love with my car. Começa aí você. Aí quebra tudo, né? Eu adoro essa música, sempre gostei. Foi a primeira vez que eu vi o Roger cantando, foi ouvindo essa música. Até no Live Killers, antes de eu ter o CD do A Night at the Opera que eu cheguei a comprar, eu ouvi no Live Killers primeiro. Eu acho sensacional, acho muito rock and roll. A voz do Roger eu acho muito foda, rockona. E segundo diz a lenda, eles fizeram essa música para tirar sarro de um road que tinha um carro, ele era apaixonado pelo carro, os caras falavam, pô, esse cara deve amar o carro mais que a própria mulher dele e tal. E aí eles fizeram essa letra, que é uma letra boba, uma letra bobinha, os caras se apaixonassem mesmo pelo carro. Tanto que, né, diz a lenda que o Brian May tirou um sarro, assim, pô, essa música que você quer pôr de lado B do nosso single, eu tô apaixonado pelo meu carro. Mas a despeito da letra, é uma música sensacional, muito energética, e ao vivo ele cantava, né, o Roger e o Fred fazia backing vocal. Pô, que backing vocal de luxo, né? Tem o Fred Mercury fazer backing vocal na sua música. Amo demais. I'm in love with that song, always. Essa aí realmente é maravilhosa mesmo, que realmente tem a história que o Roger, puto, né, porque ele queria colocar, né, no lado B, que era pra ser Perfect Song, que era uma canção do Brian, né, que era pra estar no lado B. Mas aí, o que ele fez? Qual a melhor maneira que ele decidiu resolver isso, né? É o quê? Ligar pra polícia? Ligar pros Power Rangers? O quê? Né, ficar em fetal rezando? Não, ele fez o quê? Trancou o Fred no armário até ele decidir, né?
olha, agora você vai colocar o lado B. Aí o Fred não aguentou mais e falou, tá, ok, vou colocar o seu lado B. Vou colocar essa música no seu lado B. Aí ele gostou, porque ele saiu do armário. Então ele é? Mas eu acho que fizeram certo, cara, porque a Prophet Song, a gente vai falar dela ainda, ela é uma outra Bohemian Rhapsody. Então ficaria duas músicas no mesmo estilo. Eu acho legal botar a diversidade, né? De um lado, a Bohemian, que é a principal, e a I'm in Love é totalmente simples e roqueira, né? Então acho que acabou sendo uma decisão acertada, apesar de todo o piti aí do nosso querido loiro de voz rouca. Pois é. E tanto que uma coisa, também outra curiosidade, que os Royals foram divididos igualmente entre as duas faixas, que fez, inclusive, o Roger ganhar um dinheirão, né? Ele ganhou um dinheirão com essa faixa e deixou um atrito entre os outros, né? Claro, né? Mas... E realmente essa satirização, né, do Brian, tipo, porra, você tá querendo que um lado B seja uma música sobre carro, né? Que o cara ama o seu carro, né? E realmente era uma muleta inspirada nesse Road, né? Que é o Jonathan Harris, né? Há quem diga que o próprio Roger era um cara doente por carro e automobilismo, sabe? Mas né, vai saber. Tem essa história mesmo, que né, o cara era apaixonado por carros também, né? Aí, né? Inclusive tem um ronco de motor no final que é real, que os caras gravaram mesmo o cara ligando o carro e dando partida. Então. Pois é. Anos 70, né, meu amigo? Não tinha um plugin, barulho de carro que você... não tinha internet pra você pegar, botar tal efeito ali, né? Botar edição ali, não. Era tudo feito Era selvagem o negócio, né? Tudo feito lá mesmo, né? Então... Essa aí realmente é muito boa. A versão ao vivo também era... A versão ao vivo aí nem precisa nem falar, né? Que era só... Ficava ainda melhor, né? Era ainda melhor ainda. Né? Poderosíssima. E o Taylor não desafinava, cara. Cantava igual, se não até melhor. Sim, exato. É porque ao vivo, né? Ou é pior ou é melhor, né? Aí quem sabe faz ao vivo, né? Ô, louco, bicho. Aí, agora indo pra próxima aqui, né? You're My Best Friend. Momento fofinho. Momento fofinho. Momento que você me faz viver. John Deacon, cara. É o que eu falei antes. John Deacon era econômico nas composições, porque ele, quando fazia bem, cara. Essa música é lindíssima. Acho um dos mais, assim, mais Beatles, né? Mais... uma música de amor daquelas mais singelas, tipo, o cara falar uma parada que, tipo assim, sem malícia, sem nada. You're my best friend, né? Tipo, é uma música sobre contar com alguém, assim, né? Bem legal, eu gosto muito. Sim, exato, né? É a segunda música composta por ele da banda. A primeira tinha sido Misfire, né? Que é do Heart Attack, né? Também, né? Que não é lá essas coisas. Mas aí, né, também é tanto que é um lado B, né? É lado Z, na verdade, né? Não. E essa ele toca um pianinho também, se eu não me engano. Pelo menos no clipe eu lembro dele tocando um piano, junto com o Mercury. Piano elétrico, ele toca. Piano elétrico, exatamente. Exato. E a música, tanto que a música é uma homenagem à esposa dele, né? Que é Veronica Tesla, né? Que, inclusive, ela se destaca por ter sido escrita no piano, né? Que ela fez escrita no piano, que era um instrumento que o John estava aprendendo, né? A tocar. E o John, ele queria que o Fred tocasse com ela, tocasse piano. Mas aí o Fred falou que negou porque ele detestava piano elétrico. Então, aí o John foi lá, teve que tocar, né? Olha o nível dos caras, né, velho? Vai se entender. O cara tá aprendendo a tocar o instrumento, compõe You're My Best Friend. Pois é. Os caras é mente assim, é mente de gênio mesmo, pô. Isso aí é inacreditável. Sabe? Pô, nem eu aprendendo tudo sem fazer uma coisa dessa, né, pô? Eu ainda tô aprendendo a fazer tudo na vida, faço tudo pela metade, tudo mal feito. Pois é, eu também aprendendo a tentar lançar episódio na quinta, sendo que aí sai na sexta e o outro sai no sábado, fazer o quê, né? Então, assim, e curiosamente ela alcançou a 16ª posição nas paradas dos Estados Unidos e foi considerada pela revista Rolling Stones como uma das 3 melhores performances vocais de Mercury, juntamente com Bohemian e We Are The Champions, né?
Então, você vê que ela teve uma importância ali, por mais que ela é mais hit pra alguém que conhece a banda do que necessariamente alguém que não conhece tanto, sabe? Mas ela é uma música, assim, que eu acho linda. É linda demais, é realmente... E tanto que quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era Beatles isso aí. Porque era um né, o Make Me Live, isso aí, pô, é total feito por Beatles, isso aí. É totalmente inspirado. Verdade. E acho que ela nem é, acho que ela vai além do lance de ser uma música de amor pra uma namorada também. Acho que ela serve também como tipo, uma pessoa que, por exemplo, você gosta, que você considera amigo, seja um namorado, pai, mãe, que seja. Total. Ela serve pra qualquer pessoa. É animal de estimação, ela serve pra isso. É uma, como diria Lulu Santos, né, toda forma de amor. Ó, eu achei outro cara da referência agora, eu achando que era só o Júlio, mas não. Eu também, então, aí, né, assim, é exatamente isso. Ela é a minha segunda favorita do disco, eu já falo aqui. Ela já foi minha favorita por muito tempo, mas hoje em dia não é tanto. E ela teve o clipe, né, como você citou, né, que tem eles, né, tem umas velas, né, sabe, acesa e tal, bem... quase escuro, né, assim, né. Então, agora indo pra próxima aqui, né? 39. Aí, cara, ó. Aí chegou o Brian May, né? Que inclusive ele diz ter escrito essa música no ponto de vista de astronauta explorando o espaço, né? Que doideira. Apesar que tem especulações dizendo, se referindo a essa música como, digamos assim, a versão mais popular disso seria meio que, digamos assim, ela seria uma alusão à Segunda Guerra Mundial, porque 39, né, 39 seria meio que lembra o ano de 1939, quando o conflito começou, né, então aí, então faria um certo sentido ali, né, mas que eu acredito mais na lance astronauta também, que pode, por exemplo, você pode ter um lance, tipo, sabe aqueles filmes que tinha na época, tipo, o cara botava, sei lá, uma criança na Terra, aí quando ele voltava na Terra, digamos assim, já eram 20 anos, sabe? Algo assim, né? Dessa diferença de tempo, né, que teve, né? E tem muito disso. Interstellar. É uma música sci-fi, folk, country, uma maluquice, uma miscelânea, mas que música maravilhosa, né, cara? Eu acho muito foda 39. Começa com o Brian cantando, né? Ao vivo ele não cantava, ao vivo era o Fred, porque realmente ela sobe o tom, né? Se você pegar esse DVD do Classic Albums, o que eu tenho muito guardado na memória é que ele pega um violão ali, ele tira sozinho a 39, e aí ele vai cantando na manha, vai bonito, com a voz do Brian May é meiga, né? Uma voz calminha e tal, assim. Aí quando chega no refrão, você vê que ele vai ter que no falsete ali, que ele não chega, né? E eu acho ela com uma vibe muito boa, aquela de bater pezinho, assim, aquele folkzão. Mas muito emocionante, muito boa. Ao vivo eles tocavam ela pouco até, mas passou a tocar bastante com as encarnações diferentes, né? Com a Dan Lambert, com o Paul Rodgers. E ao vivo é sempre um puta som, cara. Eu gosto muito dessa música também. Já falo, é minha favorita desse disco aí, já falo. Olha aí, maravilha. Essa aí a música é perfeita, essa aí. É o vocal, né, que é muito mais sutil, né, do Brian, né? Que não é o hit, né, dele. Na verdade, o hit do Brian nem é a do Queen, né? É aquela Too Much Love We Kill. É o hit dele cantando, né? Que tá naquele disco solo dele, né, que ele fez, né? Então, entrou no Made in Heaven também, tá? No Made in Heaven. Mas aí também no Made in Heaven já tinha entrado Love Kills, né? Que é daquela solo do Fred, que não é a música do Vini Invasion, que até acho a do Vini melhor. Eu não lembro muito dessa música. O Made in Heaven é um disco muito deprê, cara. Eu escuto ele muito pouco. Ele me deixa muito mal, cara. É tipo os últimos da Legião Urbana, né? O do Dave Bowie lá, uns discos assim. Baixo astral. O Innuendo já tem um pouco disso também, né? Já tem, o Made in Heaven mais ainda, porque é só balada, e umas baladas tristes. Não tô falando mal, não, tem música maravilhosa, eu gosto, mas é difícil ouvir. Meio que me deixa mal, assim, ouvir. Me faz mal. Exato. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta, acho que você não deve lembrar, mas você lembra do lance da notícia do Fred, assim? Você teve alguma memória? Não, cara. Não, porque eu tinha 5 anos e
ainda não me ligava tanto, assim, né? Eu lembro da imagem dele nos shows que eu contei, né? Vendo e tal, mas eu não lembro. Acho que o primeiro do rock que eu tenho vívido na memória foi do Kurt Cobain, e eu nem sabia quem era Kurt Cobain, né, na época, mas eu era muito criança ainda, não me liguei. Mas quando eu comecei a ficar fã de Queen, já tinha o tributo, a banda já tinha se recolhido, assim, né? Aí, indo agora pra próxima aqui desse disco, Sweet Lady. Vou falar que acho que essa é a mais pesada do disco, até. Do de rock, sim, ela é mais pesada. Ela é bem rock and roll. É, exato. Né? E ela, acho que ela, se não fosse o lance meio mais polido do disco, ela até estaria nos primeiros álbuns, até. Se não fosse eu isso, acho. Acho que você vê que até ela, que é mais pesada, eles não pesam tanto a mão quanto, sei lá, tipo Stone Cold Crazy ou Modern Times, Rock and Roll. Ela não é sujona, ela é roqueira, mas classuda, né? É um riff Rolling Stones, eu dei uma zoada antes, criticando um pouco, mas eu gosto, tá? Eu gosto, só não sou tão fã, assim, eu não acho tudo essa banda. Mas é um riff bem Rolling Stones, bem AC/DC, bem hard rock, né, dos 70. Assim, é uma música legal, assim, não chega perto de 39, não chega perto de Love of My Car, né? Ela é um pouco abaixo pra mim do alto nível do disco, assim. Mas é bem legal também. E com uma letra assim, ó: You call me up, you treat me like a dog. You call me up and tear up inside. Então, aqui, bem clichê, né? É bem clichêzão de rock and roll, assim. Mas é boa, não deixa a peteca cair, não. É verdade. E é uma complexa expressão de sentimentos contraditórios entre um relacionamento amoroso, né? Que a letra revela uma dinâmica de manipulação e controle, onde o narrador se sente tratado de maneira depreciativa pela pessoa amada, tanto que por isso, né, você me trata como um cachorro, que seja, né? Comparado a um cachorro e um queijo, né? A um queijo, né? Sugerindo um tratamento desumanizante e objetificador. E tanto que tem aquela coisa, né, meio que Sweet Lady, stay sweet. Stay sweet. Meio que tipo assim, talvez seja um pedido de uma forma irônica, ou uma forma tipo assim, olha, se mantém doce, se mantém de boa, sabe, algo assim, né? E eu lembro de um cara interpretando essa faixa como, digamos assim, seria meio que uma mulher falando primeiramente, né, nos primeiros versos, aí depois o homem meio que fala, tipo, olha, a gente tá tendo essas brigas, mas tudo vai dar certo no final, aí vai ser resolver. Acho que pode crer. Também pode ser também. Interessante. Acho que combina até mais do que... Se fosse no Brasil, seria traduzido para você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Tipo, pois é. O casal ali que só briga, mas depois se entende. Verdade. E eu acho essa música boa, eu gosto dessa faixa, né? E realmente tem esse riff, né? Esse riff de guitarra, meio Stones, né? Assim, é uma das que eu curto, assim, acho que ainda eu consigo curtir ainda. Agora, indo pra próxima aqui, né? Suicide Redivision. Acho que é assim que se fala, né? Eu acho que fala Rendezvous. É francês. Rendezvous, né? Assim. Porque ele canta Seaside Rendezvous. Ela é irmã da Lazy on a Sunday Afternoon. Mesmo estilinho, mesma brincadeira. Suicide Rendezvous, né? E, inclusive, né, não só outra que tem essa influência Vandeville, né? É uma das raríssimas que o provavelmente não participou. Justamente uma das raríssimas que ele não participou. Ele não tocou nada, nem compôs, nem nada, não tocou nenhum instrumento, né? Se eu não me engano, eles ficam com sapateado, fazendo um batuque, né? É muito doido. O Roger e o Fred meio que eles simulam os instrumentos com as vozes, né? Então você vê que tem uns trompetes ali, que eles meio que simulam. Fazendo com a boca, tipo Jack Black. É divertido. É uma música divertidinha, realmente. Tanto que a outra faixa que o Fred, né, mostra que ele é um grande fã dessa época de jazz, né? E homenageia nessa ocasião as canções inglesas que exaltavam os prazeres do litoral. O ambiente faz referência aos clássicos do music hall como a You Can Do a Lot of Things and the Seaside
né? Inclusive, né? Bem, tem um título já tem um pouquinho, né? Do Stanley Kickbay, acho que assim se fala, né? Cuja letra descreve adequadamente a leveza que reinou nesses anos, né? Mas falando que a do Queen, a música trata da mesma despreocupação, onde o narrador elogia iguarias do Mediterrâneo, incluindo aqui e ali algumas palavras em francês, né? Como tem na letra, né? Tem umas frases em francês, né? É bem divertidinha, né? Tem um clipezinho, né? Que é uma coisa mais bem antigas e tal, né? Assim como acho que a Love Live My Car também teve um clipe que tá aí no YouTube, né? No canal da banda que, né? Tem imagens ao vivo, tem, né, imagens antigas e tal, de gente com um carro lá da década de 1900 e não interessa, como diz essa madruga. Então, sabe, é uma música divertidinha, mas não é uma música que eu vou pegar pra ouvir. Essa aí eu falo, não é uma música que não me chama tanta atenção. É aquelas que passam. Você vai ouvir o disco inteiro, você deixa ela rolar. Deixa ela rolar. Não é uma música que ofende a um nível de você pular, mas não é uma música que você vai ficar, vou ficar aqui, ruminar só pra ouvir essa aí, não. Não é nem de longe isso, não. Mas indo aqui pra próxima, aqui é The Prophet's Song. Nossa, bicho, aí é a minha favorita. Hoje em dia eu acho que cara, porque é aquilo que eu falei. Eu já cansei tanto das mais do mesmo, né? As chavão, assim, já sempre muda, tá? Bohemians já foi minha favorita, Love of My Car já foi, mas a Prophet Song eu acho aquela pepita perdida, né, cara? Ela é épica, ela tem uma introdução de violão dedilhado maravilhoso, que estilo Randy Rhoads ia fazer depois. Eu curto muito o andamento dela, ela é bem prog, ao mesmo tempo que ela é bem power metal, Blind Guardian, Porque Choras, né? Como se influenciou aqui, puta que pariu. A questão das vozes lá, que fica aquele interlúdio gigante dele repetindo, e Now I Know, e People Can You Hear Me. Depois quando volta com a guitarra rosnando, cara, muito feroz. Eu gosto muito dessa música, acho que as pessoas precisam ouvir essa porra dessa música. Quem não conhece vai ouvir agora. Para o podcast, ouve e volta aqui, porque você não vai se arrepender. Vão ser, sei lá, 6, 7 minutos da sua vida que você não vai se arrepender de ter ouvido, cara. É uma experiência, uma jornada. Essa música é muito foda. Essa aí, ela tá no meu top 3. Do disco que eu tenho. Ela tá no meu top 3, isso aí. Realmente, pra mim, é uma pérola perdida. É talvez uma das mais subestimadas, se não a mais subestimada do Queen. Até. Nesse sentido, ela é a mais longa do disco, né? Então, por isso que realmente eu até acho que seria meio exagero colocar lá do Beijo Bohemian, porque não tem 8 minutos e 20. Então, 8, caralho, maior, tipo, não seria um disquinho assim, seria maior, seria o LP mesmo, pô. Não teria como, não. Sabe? Entendeu? Então, aí não ia dar mesmo. Então, foi uma escolha só de I Love You Marcar mesmo. E a música ela foi inspirada num sonho que o Brian ele teve quando ele estava doente, né, em 74 com hepatite, né? Que era, digamos assim, quando tinha uma grande enchente devastando, né, a Inglaterra, né? Sendo que alguns dias depois do sonho, algumas dezenas de pessoas morreram uma pequena enchente que ocorreu em Londres. Tipo um dilúvio, né? Não déjà vu, né, ali, né? Então... Eu acho sensacional, cara. Várias vezes eu coloquei esse disco pra ouvir essa música só. E eu curto demais, cara. E tem gente que faz relação com a passagem bíblica de Noé, né? Com a grande enchente, né, também. E o som de vento que tem na faixa, inclusive, foi gravado com microfone na saída do ar-condicionado do estúdio. Tá vendo? Era feito artesanalmente, né, cara? Não era tudo com inteligência artificial, né? Como um artista hoje em dia fica fazendo nada, tudo isso não. Não, cara, era a inteligência dos caras, né? Inteligência dos caras, exatamente. E nessa aí ele tocou esse koto, né? Que é uma citra, né? Tipo uma espécie de citra, né? Na faixa. É uma música perfeita, uma música maravilhosa, uma música assim que preparando que vai vir daqui algumas partes. Eu talvez diria que o interlúdio, né, a parte que os vocais ficam brincando lá, talvez ele se estenda um pouquinho mais do que devia. Chega uma hora que você fala, tá, quando vai acabar, tal, isso, né, tipo,
mas não tira o brilho, cara, ela é muito foda. É, exato. Agora chegando aqui num hit, um dos hits do disco, Love of My Life. Love of my life, you've heard. You Yeah. broke my heart. Né? Então, Eu já polemizei que eu acho ela meio sem graça, mas assim, é bonitinha, é singela, é doce, é queen, combina. Mas quando você pensa no que ela se tornou, aquele monstro, né, ao vivo, chega a ser sacanagem comparar, né, cara? Tanto que quando eu fui ouvir a primeira vez o A Night at the Opera, no vinil que meu pai tinha, né? Eu já ouvia há uns tempos CDs e o ao vivo, né? O Live Killers, tanto ele quanto o Wembley, é aquela versão do violão, né? E eu lembro de estranhar muito. Falei, nossa, essa é Love of My Life no disco. Então, assim, pra mim não tem nem perto da mesma força, mas tá lá, né, cara? Se não fosse essa versão, não tinha outra. Então a gente tem que venerar mesmo assim, né? Ela é muito mais doce, né? Muito mais. Por mais que ela tenha. Por mais que a letra, tipo, como fosse, tipo assim. Uma letra meio Christian, se for ver, né? Uma letra, tipo, né? Tipo, você quebrou meu coração e tal, né? E tem uma parte da letra, inclusive, que eu acho que é a melhor parte que tem na música, que é tipo assim, When you get older, I will be there at your side to remind you I still love you. Que é tipo assim, quando eu envelhecer, né? Eu vou estar do seu lado, eu estarei no seu lado, ainda te amando, sabe? A letra. Sim, Ela tem essa parte fofa, mas ela é uma música de fossa, né? Tipo, o cara tá sofrendo porque perdeu a morena cremosa. Ou o moreno cremoso, não vai saber. Depende. Fred topava tudo. Tanto que o que é a versão oficial, né? Seria realmente que inclusive uma jornalista fala nesse DVD aqui, que eu esqueci o nome dela, inclusive. Ela fala aqui que realmente a letra foi feita para Mary Austin, né? Que era um grande amor na vida do Fred, né? Uhum. Foi amiga dele até quando ele faleceu, inclusive, né? Ao final. Ficou com bastante parte da herança dele, né? Sim. Tanto que as cinzas dele, né? Que ele foi cremado, ninguém sabe o pai dele, nem os pais dele, só a Mary mesmo que sabia mesmo. Né, realmente do paradeiro delas e o Fred meio que declarou, né, que a canção foi meio que uma forma de agradecer, né, a ela pelo apoio que ela deu, né? Ele deu, né? Apesar que tem uma outra versão dizendo que, na verdade, ele fez tipo um namorado dele e tal, que diria que o amor da vida dele, aí também não se sabe, né, também. Mas... Nunca saberemos. Mas essa é uma daquelas que me cansou. Eu lembro de um Rock in Rio específico que teve, não sei se foi 2015, quando eles vieram com a Dan Lambert, 2015. que o Itaú fez uma porra do comercial que era várias pessoas cantando essa música. E aí você ficava assistindo o Rock in Rio nas transmissões e tal, na Multishow, e toda hora entrava esse comercial e vinha alguém cantando Love of My Life. E eu, na época, falei, chega, não aguento mais essa música. Mas assim, não tira o brilho, é só que cansou. Também ela me cansou também. É uma música assim que eu escuto, às vezes, quando fui escutar esse disco, fui ouvindo ela, mas assim, bem pouco, assim, às vezes eu pulo um pouco ela, porque realmente a versão ao vivo, ela, sabe, porque você ouviu tanto, que acaba cansando, entendeu? Tem 3 hits do Queen pra mim que me cansou, repetidamente, essa aí tem a Will Rock e Are The Champions, são os 3, assim, que cansaram bem, assim, né, tanto que às vezes eu escuto News of the World, às vezes eu pulo pra terceira, porque, né, sabe? Já fiz isso também. É tipo você ouvir o Black Album e pula pra Sad But True. Isso. Sabe? Porque, né? Escutar o Appetite e pular Sweet Child O' Mine. Fazer o quê, cara? Então, entendeu? Não é que seja ruim, mas porque cansou, né, pô? Sabe? Exato. Entendeu? Então... Mas é uma música bonita e tal, a versão ao vivo que tem esse lance. Que, inclusive, no Greatest Hits, né, que teve, né, que é em LP, a gravadora aqui no Brasil ela foi obrigada a colocar essa versão ao vivo, porque ela tocava direto. E tanto que, né, realmente, tanto. Teve vezes que o Fred nem cantava, ele só pegava o microfone e botava assim pro pessoal cantar, né? No 81. Por exemplo, a imagem que se tem dessa música é a imagem do Rock in Rio, 85. Né? E o meu pai jura que num dos takes que dá de cima, assim, ele fazendo, né, aquela pose dele vitorioso,
por entre as pernas dele, meu pai jura que achou ele e a minha mãe. Eu lembro de criança, ele apontando, lá, tá vendo, ó? Eu tô virando pra trás que eu tava procurando o cara pra comprar água. Eu falei, tá bom. Pô. Tá, legal. Então, assim, é uma... Foi um ano antes de eu nascer, né? O Rock in Rio, 85. Então, eles ainda iam pra shows e tal. Depois não foram mais, não? Depois que você nasceu, né? Ficou mais difícil. Então, assim, é uma música que realmente ela é bonita, apesar que me cansou já. Já. Por exemplo, tem uma vez assim que eu ficava vindo assim, eu ficava tipo, meu Deus do céu, por favor, para de muda, por favor, a playlist, por favor. Assim, mas ao vivo sempre vai ter sua força, né? E sempre vai ser um momento esperado, né? Tanto que com os outros vocalistas, tanto com o Paul Rodgers quanto com o Adam Lambert, é o momento do Fred no telão, né? O Brian May ali ao vivo e cantando no telão Fred. Exato. E agora indo para Good Company. Fala um pouco dessa faixa aí que eu falo um pouco. Essa eu acho a menos foda do disco, assim. Ela é bacana. Somos dois. O Brian May tá ali debulhando o ukulele dele, bem bacana, assim. E o que me impressiona mais do que a música é o trabalho de guitarra, que ele faz imita vários instrumentos com a guitarra, assim, imita metais, imita sopro. É um absurdo o que ele faz na guitarra. Mas a composição em si eu acho meio bobinha. Ele canta, né? Mais uma que o Brian May canta. E nunca me cativou tanto, assim. De uns anos pra cá, eu ouvindo mais, prestando atenção, percebi o quanto ele desempenha ali, né? Mas a música em si eu acho a mais fraca do disco. Realmente, ela, por mais que os destaques pra mim nessa faixa é o Brian, né? Essa aí, né? Mas é uma música realmente que me chama muita atenção. E essa é uma das poucas, uma das raríssimas que o Fred também não participou. Essa aí o Fred não participou. O Fred estava presente e a outra o Brian já estava presente. Então, seu negócio, né? E foi escrita pelo Brian em um tom narrativo como se estivesse contada por um idoso que, quando jovem, foi aconselhado por seu pai a cuidar daqueles que estão por perto e manter boas companhias, né? A princípio, o homem segue o conselho, faz muitos amigos e se casa, mas conforme que envelhece, ele perde o interesse na esposa e todos os amigos que lhe abandonam, né? E, levando ao se focar no trabalho, por fim, essa esposa ele abandona e ao fim da música ele lamenta por não ter mais ninguém ao seu lado. Ou seja, a música começa bem e é depressiva pro final, sabe? E ela é todo animadinho o ritmo dela, quem diria que a letra nunca tinha parado pra prestar atenção. A letra é inacreditável, sabe? Tipo, o cara começa bem, começa boa a história, mas depois termina num... sei lá, cara, você tá sozinho, né? Sem fazer nada, que todo mundo agora te abandonou, né? Porra. Coitado. Essa aí é aquela parte que o cara ele começa a pegar o copo de cerveja quente, bebendo, assim, sofrendo, sabe? Né? Fumando numa cadeirinha de plástico, né? Entendeu? O cara sofrendo nessa parte, mas, né? Mas pelo menos serve de ponte, né? Pra próxima aqui do disco, né? Que é Bohemian Rhapsody. Que antes de a gente falar nossa opinião, o meu host aqui, né? O meu companheiro aqui de podcast, Júlio dos Flores, tem o que dizer sobre essa faixa aqui, né? Então, escuta aqui a opinião aqui do Júlio aqui, né? Que eu não sei qual é a opinião. Eu sei um pouco da opinião dele, mas vocês vão saber aqui, né? Através da magia da edição, né? Aqui. Primeiramente, fala Jorge, fala Bola, fala em telespectadores e ouvintes do Pod Discos. Infelizmente, por problemas técnicos e força maior, não pude gravar o episódio todo desse disco maravilhoso do Queen, A Night at the Opera, mas eu não pude me furtar de dar minha opinião sobre Bohemian Rhapsody. O que falar dessa música? Que é uma pequena pérola, uma joia
rara que foi composta por essa banda maravilhosa que é o Queen. Uma música que mistura lirismo, ópera e heavy metal na medida certa, que não se torna estranha nenhuma parte, é uma obra-prima. Tem um episódio do Café Brasil, nem sei se esse episódio ainda lança, esse podcast lança episódios ainda, que o apresentador esmiuça cada parte dessa música, que assim, ó, depois que eu escutei esse episódio, eu gostei muito mais dela ainda, né? E uma música que renasceu nos anos 90 na trilha sonora do Quanto Mais Idiota Melhor, e tem aquela cena antológica que tá o Gart, o Wayne e os amigos dele sendo levados por essa música nas ruas da cidade e no final descamba numa bateção de cabeça na parte heavy metal. Eu quase arrebentei o VHS de tanto que eu voltei nessa cena. Tem a versão do tributo ao Freddie Mercury, do Elton John cantando ela no piano com os remanescentes do Queen, e depois a parte da ópera que até então era tocada uma gravação da música original. Vem um Axl Rose ensandecido cantando a parte heavy metal, tal qual um demônio da Tasmânia girando no palco. E tem a versão dos Muppets, que é hilária, que tem um clipe muito divertido. Tem a versão do Weird Al Yankovic, que é em ritmo de polka, que é a velocidade da luz, o Bohemia, tanto que se chamou Bohemian Polka. Tem criança cantando no America's Got Talent, tem os 10 tenores cantando a capela, também pode se achar facilmente no YouTube. Tem o monstro do vocal Bruce Dickinson cantando com a Montserrat Caballé, que também é uma versão emocionante, ou seja, essa música tem tantas versões distintas, mas ela na minha humilde opinião, é a melhor música do Queen e uma das melhores músicas da história da música. Agora foi redundante. É uma baita música e não... eu falei, acho que... eu tô com o coração na boca aqui falando dela, sabe? Eu sugeri esse episódio justamente por causa dessa música. E é a música perfeita, composta e tocada por uma banda perfeita. E num disco perfeito, é nota 10 pra tudo. Queen, a Bohemian Rhapsody e a Night at the Opera. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Continue aí, Bola e Jorge. Valeu! Então, agora, depois de vocês ouvirem agora o Júlio falar aqui sobre a nossa opinião, que a gente só vai saber quando ouvir, né? o episódio, né? Quando lançar, mas aqui, fala aí você primeiramente e eu termino aqui por último aqui, né? Pô, é difícil o que dizer dessa música, né, cara? Que já não foi dito. É um clássico absoluto, é uma das músicas mais geniais já feitas, assim. Eu gosto muito do como ela vai mudando e as três partes são igualmente fodas, assim, você não tem nenhuma barriga, não tem nenhuma parte que você fala, pô, não precisava disso, ou então, tipo, essa música não acaba. Ela é espetacular, desde o primeiro... São 6 minutos mais rápidos da sua vida. Desde o primeiro acorde de piano até o gongo no final, né? Anyway the wind blows. Eu sempre fui maluco por essa música. Eu comecei a prestar mais atenção nela vendo os shows, né, na época em VHS, por conta deles saírem e entrar a parte operística ao vivo. Eu tenho até o meu companheiro lá de Podrinhos, o Guilherme Cassolar, fala, porra, é mó caído ser playback. Eu falei, cara, mas como que você vai reproduzir isso ao vivo, né? Impossível. Então eles saíam e tinha... E quando volta, meu irmão, puta que pariu, a explosão do riff, né, cara? Aquela cena do Wayne's World, como eu já fiz isso com os amigos no carro. Como a gente já não reproduziu essa cena, ouvindo e batendo cabeça. Porra, sensacional. Eu sempre achei ela uma das mais fodas já feitas na história. E eu sempre fui muito curioso com a letra dela, né? Eu nunca entendi direito, né? E nunca se explicou. Nunca se explicou. Fred recusava explicar e tal. Mas a minha interpretação, que eu sempre achei, é que ela é um assassinato passional, só que ele tá contado ao contrário.
O primeiro momento balada é ele contando pra mãe, ele indo pedir ajuda pra mãe. Acabei de matar um homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você pode interpretar como a mãe chama a polícia, alguma coisa. A parte operística pra mim é tipo um julgamento dele. Aí vai de cada um, sei lá, se é um pós-vida, se é um inferno, né? Eu sei que ele tá sendo julgado, que ele fala I'm just a poor boy, nobody loves me, né? Poupe a vida dele da monstruosidade e tal. Spare his life. E pra mim, a parte heavy metal, a parte que explode, é justamente a hora do assassinato, que ele tá falando, você, né, you can't do this to me, baby, você não pode fazer isso comigo, eu tenho que sair daqui. Então, a impressão que dá é que aquele momento da raiva, o momento que ele mata a mulher, né, ou o cara, né, dá a entender que é um crime passional ali. Eu sempre interpretei assim, né, e aí eu já falei isso em alguns podcasts, e tem várias teorias, tem gente que fala que tem outras interpretações, enfim. Mas é foda, cara. Vai falar o que numa música dessa? Quem não gosta dessa música, bom sujeito não é. Então, algum grau de surdez aí vai se tratar. Até no trailer do Esquadrão Suicida que, né, ela toca essa aí, né? Que inclusive disfarçou, né? O filme era bom no trailer, mas era ruim depois que você for ver no cinema. Né? E essa você pode, assim, é uma das poucas músicas que você pode tocar 500 mil vezes. Eu não enjoei dela. Não consigo enjoar. Eu consigo, essa aí, realmente. Eu achei ela foda. Dos hits que teve, né, de alguns hits que do Queen ainda, eu não me enjoei tanto dela também, porque, assim, como já fazia tempo que eu também nem ouvia tanto ela, né? Porque, né, Queen, às vezes eu não ouvia muito, faz um tempinho que eu não ouvia. Assim, algumas eu já ouvi e tal, mas, assim, essa aí é o que eu falo, olha, é a obra que o Fred Mercury tinha que entregar. Entendeu? Tipo assim, imagina, o cara vai fazer uma lista de emprego, um teste. Pô, meu filho, o que você fez? Eu fiz Bohemian Rhapsody, tá contratado. Essa Hit to Heaven dele, sabe? Que seja além, né, dessa Hit to Heaven, seja além, sei lá, de qualquer outra coisa, né, entendeu? E que talvez, não duvido, eu te pergunto, Axl Rose, November Rain Strange, qual é dessas aí seria a Bohemian dele? Boa pergunta, cara. Ele tenta, né? November Rain com certeza é mais aclamada. É a querida do público geral, mas eu acho Strange mais foda. Eu acho a minha música favorita do Guns, Strange. Acho muito foda essa música. É uma das minhas favoritas. No meu top 3, assim, ela é, né? Tanto que o Exo agradeceu no Slash, né, no encarte, né? As linhas matadoras, né? Sim, eu tinha esse CD o azul e o encarte tava exatamente assim, Thanks for the Killer Licks, uma coisa assim. É foda. Eu prefiro muito ela a November Rain, assim. Não que eu desgoste da November Rain. Mas a Bohemia, cara, já teve vezes assim de Natal, eu com os amigos, assim, colocar ela e a parte da ópera a gente cantar loucamente e a gente decorar, sabe? Todo mundo bêbado cantando Escaramucho e Galileu. É fantástico, cara. É um negócio que ninguém nunca fez igual, nem vai fazer, não adianta. Inclusive falei em Axl, né? Não de propósito, porque, né, no show, né, tributo a ele, Elton John, né, cantava a primeira parte, aí depois o Axl cantava a parte raivosa, que pra mim essa parte aí, inclusive foi uma das primeiras coisas que eu conheci o Guns. Inclusive, eu conheci muito o Guns por causa Eu também. Imagem, assim, foi minha introdução ao Guns N' Roses. E é massa o jeito que ele entra rodando, faz um peão da casa própria, né? Entra loucaço. É verdade. E é um dos grandes momentos do tributo, cara. Foda. Total. E realmente, como você falou, há muito mistério da letra, realmente. Até na biografia da banda nos dias de hoje, eles falam que prefere, né, que a música, tipo, cada um tivesse uma interpretação dela, né, que deixasse em aberto, né. Eles fizeram até um curta, uma época que eu vi alguém colocar, que é como se fosse a dramatização, né, com atores da letra, assim. E é bem parecido com isso que eu falei, assim, é o cara indo pedir socorro pra mãe e tal, mas eu não tenho como provar, mas eu pensei isso antes de ver o filme, mas acredita em mim. E realmente, tem gente que fala que foi ser baseado em traumas pessoais do Fred, através de metáforas, né, de uma maneira metafórica, né. Tem gente que fala que é meio que uma metáfora dele sair do armário, né. Tem outros que falam que foi inspirado no Inferno de Fausto, né?
ou até mesmo no livro estrangeiro do Albert Camus, né? Camus, né? Sei lá. Eu não sei pronunciar, mas é provável que as pessoas viam o Fred como um cara empoderadão e puta frontman, mas é um cara com uma infância sofrida, né, cara? Um cara tímido, um cara que foi zoado pra caralho, tinha os dentão e reprimia a própria sexualidade. Então, pode até ser, né, uma coisa meio por isso que às vezes ele não gostava de explicar, né? Uma parada muito pessoal, íntima do cara. Ele morreu, né, com a explicação dele, né? Não, é fantástico, cara. Tipo, obra de gênio mesmo. Tanto que tem essa coisa, né, do início da música, né, que nem precisou falar da letra, né, que a letra já... Né, só aí eu vou falar. Quem quiser saber da letra, pesquisa, né, cara? Porque, assim, a letra, né, essa questão do cara, ele questionando se isso aqui é a realidade, se isso é fantasia e tal... Aí depois tem ele confessando pra mãe dele o assassinato. Inclusive, a melhor parte dessa parte aí que tem, né? Do piano e tal, digamos assim, eu não quero morrer, mas eu desejaria que eu nunca fosse nascido. Algo assim, né? Essa aí é, tipo, coisa linda, sabe, que tem nessa parte, foda. né? A guitarra, o solo de guitarra dessa parte, nossa. Nossa, velho. Carrega a música, né? O Brian May, ele tinha a manha de fazer solos que parece que é uma música dentro da música, né? Você cantarola aquilo fácil e ela é uma composição, né? O solo de Killer Queen, o solo de I Want to Break Free, não são solos complicados. Você cantarola, É muito foda. Esse cara assim, e o timbre da guitarra dele também é inconfundível, né? Verdade. Né? O Brian May é acima de Petrucci, acima de alguns guitarristas hoje em dia, sei lá. Né? Muito mais. Anos luzes à frente, anos luzes. E a parte da ópera, né, que é essa parte, né, de Piecemeal, Scaramouche, né, Galileu, demorou 3 semanas para ser finalizada. Né? O Roger fez as vozes agudas, o Brian May fez as vozes mais graves e o Fred ficou na região média, né? Que ele fez, né? E assim foram cerca de 180 takes foram mixados dentro dessa fita aí, né? Que teve. Ou seja, os caras demoraram, e mesmo isso, 180 takes, isso aí numa época que não era internet, era 1975. E até hoje arrepia. Sabe? É uma coisa assim que você fala. Mano, isso aí é 75, sabe? Tipo, isso foi feito em 75. Não tinha a tecnologia que a gente teria depois, sabe? Então, isso que é a questão, né, sabe? É uma coisa muito de gênio, essa coisa. Mas no ao vivo não tinha como, né? Ao vivo eles contaram um pouco pra parte do assassinato, né? Eles cantavam no início, mas depois ia a parte ópera, que é playback, obviamente, né? Mas, meu Deus do céu. Nessa parte do Nothing Really Matters, tem aquela parte ele fala, né, no final, Nothing Really Matters to Me, aí tem aquela parte do... Eu pensava que era o Fred cantando essa parte, não achava que era uma guitarra. É justamente a guitarrinha, eu pensava que era ele cantando. E a tão suave e melodioso, né, parece uma voz, né? Verdade, é por isso, cara. Tem um clipe, inclusive, que é um clipe com 1 bilhão de visualizações, é um clipe que, né, o pessoal cansou de ver até, sabe? É uma música assim que, né, ela nem precisa falar, por que a gente tá nessa aí, né? Então, pra mim, o disco poderia acabar aí. É uma perfeita faixa de encerramento, na minha opinião. Mas não é, então a gente finaliza o disco com God Save the Queen. Que a gente falou um pouco mais cedo, né? Um pouco dessa aí, né? Mas o hino, né, nacional britânico, né, rearranjado pelo Brian May, né, gravado com sua guitarra em homenagem, né, rainha, né, inclusive, que, né, porque tanto ele e o Fred tinham um respeito ali, né, pela família real britânica, né, tanto que o Brian, acho que ele foi lá com o Jimmy Page lá, né, com inclusive uma coisa que eu posso te perguntar, você já viu a foto do Keith Richards segurando a rainha da Inglaterra? Já vi. Ou seja, será que uma coisa engraçada, teve um meme na época da pandemia, que era tipo break news, que o Keith Richards tava positivo pra tudo, menos coronavírus. Positivo pra tudo, é foda.
Sensacional. Essa música, ela me marca por ser a música de encerramento dos shows. Que era a hora que o Fred botava a coroa, vestia o manto e saía saudando a galera. Mais do que qualquer coisa, me vem isso na cabeça, assim. É bonito, cara, é bem feito. O Brian May de novo, dando show e tal. Mas é uma vinheta de encerramento, né? Um instrumental ali e tal. O Brian, ele se inspirou um pouco, ele se inspirou no que o Hendrix fez na Star Spangled Banner, né? Que é justamente o hino dos Estados Unidos, né? Ele diz que se inspirou. Eu acho uma faixa até encerramento que explica mesmo, né? Que realmente ir pros shows acho que combina muito mais, né, do que no disco. Apesar que eu acho que o disco encerraria melhor com Bohemian, mas é o que eu acho também. Mas também não é algo que atrapalha, né, também. Não, porque é um tipo de faixa que, assim, você não vai ouvir, obviamente, né? Mas, assim, é uma faixa que combina com um disco. Você não precisa ouvir ela separada, entendeu? A cara do Queen, né? Se alguém tinha que fazer uma versão desse hino, do jeito que saiu, tinha que ser o Queen. Você não imagina o Sex Pistols fazendo. Eles fizeram a deles, né? Agora de ser o Queen deles. Verdade, né? E agora, né, chegando aqui, né, finalizamos a faixa aqui. Considerações finais a dizer sobre a Night de Opera e nota de 1 a 5 a esse disco. Bola aí. Disco importantíssimo para qualquer pessoa que gosta de rock, sendo fã ou não de Queen. Você tem que conhecer, ver o que os caras fizeram de experimentação e de sofisticação numa época que não era fácil, né, você fazer do jeito que os caras fizeram. Pra quem quer conhecer Queen além do óbvio, né? Além do Greatest Hits Volume 1, Volume 2, né? Que tem as mesmas músicas de sempre lá, as músicas que tocam no comercial e tal. Vai ouvir esse disco, vai conhecer 39, vai conhecer Death on Two Legs, vai conhecer I'm in Love with My Car e ser feliz. E Prophet Song. Cara, eu meto-lhe um 5. Eu não consigo tirar nada desse disco. Até as vinhetas que eu acho mais inofensivas são divertidas e passam rapidinho, não é aquela coisa que você fala, caralho, porque eu tô perdendo tempo ouvindo isso. Não, é gostoso, passa rápido, um descasso, pra mim é obra-prima e não tem como não dar nota máxima. Um pouco disso mesmo, porque, assim, eu dou também nota de 1 a 5, eu dou 5, né, porque, assim, diferente de um episódio que eu fiz aí do Time Negativo, que me incomodou trazer todos os sonhos, assim, aquelas vinhetinhas, tipo, uma tinha gemido, uma tinha não sei o quê, uma que eu pensava, puta que pariu, será que eu tô vendo um filme pornô aqui agora? Uns vidros aqui agora, né, a versão no... né, pelo amor de Deus, né? Então, assim, essas vinhetas, assim, elas meio que, digamos assim, você não fica tipo, olha, mais um, não. É tipo, você ouve e você se diverte. É isso, você se diverte com isso, entendeu? Então, e combina com o conceito do disco também. Então, é tudo... Termina realmente. Quem quiser ouvir mais Prophet Song, I'm in Love with My Car, né, 39, You're My Best Friend, então, só ouvir esse disco que realmente vale a pena. Quem quiser conhecer o Queen por esse, é uma boa pedida, né? Não é o meu favorito do Queen, né? Não é o meu favorito, né? Também não é o meu segundo favorito. O meu favorito, eu vou falar meus 3 aqui. O Jazz, em primeiro lugar, eu acho maravilhoso aquele disco. É muito. Fairport Girls, não sabe não. Todo aquele disco é maravilhoso aquilo, né? O encarte lá com as mulheres peladas, que é Fairport Girls, né? Sim. E o Fred nessa aí, né? Ou não, né? Acho que seria um monte de homem, um monte de macho também. O meu pai tinha um vinil, então o pôster era do tamanho de um vinil, imagina. Nossa. O molequinho olhando aquilo lá. Imagina botar um pôster assim, né? Aí a gente chega, o que é isso aí, pô? Tá, pô. E em segundo lugar, The Game. Vou surpreender. The Game eu acho um bom disco, né? É fodaço, maravilhoso. Fodaço. Pô. Aquela Say Away Sweet Sister, Need Your Love Tonight, pô, né, falando dessas aí que não são tão conhecidas, porque né, se falar, né, Crazy Little Love lá, né, então, nada, Play the Game e tal. Então, assim, que mais deixa eu pensar? O terceiro depende, né? Acho que o The Ghost of the World aí, tá, né? É porque o Kind of Magic também tem um lado afetivo também com esse disco, porque eu ouvi demais esse disco aí, eu ouvia demais, assim. One Vision, própria Rajatita, então assim, é um disco que eu guardo um pouco nisso até. E assim, você tava falando dos seus top 3 aí, pra mim, do Queen primeiro até o The Game, qualquer um que você falar que é o seu favorito vai ser justo, porque é nível altíssimo, sabe aquelas coisas de
os primeiros 7 do Iron Maiden, os primeiros 6 do Black Sabbath, os primeiros 6 do Kiss. O Queen tem até o 8 pra mim. São os 8 primeiros. O Queen's Right, do primeiro até um Empire. Isso. O meu nível de suspeitice de fã de Queen é esse. Pra mim, até o The Game não tem falhas. As falhas começam no coloridinho aí, atrás de você. Tudo colorido, né? Tudo é multicolorido, né? Que é o negócio, né? Então, já o Flash Gordon nem vamos considerar, né? Porque é trilha, né? Só tem Flash, né? Só tem Flash apenas, né? Sim. Meu pai tinha esse vinil, eu achava esquisitíssimo ouvir. Eu ficava. Nem criança eu conseguia. Até. Eu tenho esse disco, o vinil é bonito. Sabe, o encarte até é legal e tal, mas assim, é mais trilha do filme, é pedaço, assim, né? Nem pra dizer. E o filme não é grande coisa também, né? Flash Gordon também não é muito grande coisa. Tosco, assim. né? É, bem tosco, né? Mas, né, falando aqui, né? Eu já dei a minha nota aqui, né, pra esse disco, então. Se despede aí, Bola, né? Acho que poderia ficar até amanhã aqui falando, né? Ou não, né? Sei lá, né? Mas fala aí um pouco do Crazy Metal Mind aí, do Podrinhos, que você também participa também. Fala aí dos seus projetos, seu trabalho aí, divulga aí pra quem quiser ouvir, né? Pô, primeiro, valeu, Jorge, pelo convite. A gente tá tentando fazer faz um tempo. O Ju mandou um abraço pro Júlio aí, que não pôde estar presente. Mas, pra mim, eu falo desse disco do olho fechado, cara. Faz parte da minha vida desde sempre. E é isso, cara. Tô meio devagar aí com gravação de podcast, tô meio sumido. É muita aula, muito a fazer, ando ocupadaço, mas eu sempre tento dar aquela abertura na agenda ali, nem que seja tarde da noite, igual hoje, assim, antes de dormir. Mas o CMM continua todo vapor, tá lançando episódio toda semana, tem lá. Agora eles estão. Todas as plataformas, tem questão de apoio, quem se interessar e gostar. É um podcast que fala de rock amplo, assim, né? Não é só, apesar de Metal Mind, não é só metal, né? Fala de rock and roll, igual você aqui e tal. E os Podrinhos também no hiato aí, a gente tá precisando voltar a gravar, mas quem quiser tem muito material antigo já, o Podrinho já é de variedades, então se você, assim, dá pra ouvir falar sobre novela, sobre filme, sobre coisas da vida, histórias engraçadas, é bem divertido o podcast Os Podrinhos, se eu não me engano, no Spotify, Deezer, essas coisas aí. Exato, né? Eu que agradeço por participar mais. Se quiser participar mais uma vez aqui também nesse canal, pode participar, que tá tudo. Você já tem a chave. Demorou. Obrigado, cara. Sempre chama. Sempre chave chamar. Da podreira. Chave da podreira. Entendeu? Entendeu? Junto. Seja sobre punk, seja sobre Queen, seja qualquer sobre outra coisa, então tá aberto aqui. Agradeço demais. E inclusive um abraço pro Júlio que deu essa ideia aqui, né? Primeiramente, né, desse disco. Que tá completando, inclusive, esqueci de falar isso, tá completando 50 anos, inclusive, né? Vai completar 50 anos nesse ano aqui de 2025. Então, não é mera coincidência de falar sobre esse disco, né? Então, né? Agradeço aí todo mundo que ouviu até o final desse episódio. Por favor, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, né? No YouTube, ajude, porque assim, né, pô, a gente faz isso por diversão, porque a gente gosta de música e acabou. Porque grana isso não dá em nada. Quem ganha grana é só um Zé Ruela aí, que eu não vou falar o nome, que você já sabe quem é, né? Não merece. Aquele que não merece ser citado, né? Que algumas pessoas ficam falando que eu sou igual a ele e é mentira, tá? Vocês não sabem como tá, vocês aí. Você conhece Manowar, né? Eu conheço tanto que eu fiz até review desse vídeo aí. Mais do que esse cara. Mas, enfim, né, também ative o sininho, né, o sino das notificações aqui, que aí você recebe coisas como essa, né, episódios perfeitos como esse. Também segue nas plataformas, que é bom também, na Spotify, né, avalia de 1 a 5 estrelas. Tanto pode discos, tanto Podrinhos e tanto Crazy Metal Mind também, que merece ajuda também os caras também, né? E também sigam no Deezer, caso você não tiver Spotify. Na Amazon Music também está disponível também. E também agora o Pod Discos tem o seu grupo do WhatsApp. Então, gente, quem quiser entrar aí para saber sobre as novidades que estão por vir no canal e também quiser falar mais de música e rock no geral, né? Rock, todas as suas vertentes, né? Com o devido respeito, é claro, e seguindo as regras do grupo, é só entrar lá,
que a gente pode bater um papo, né? Assim vocês ajudam demais esse canal a existir. Então, por favor, lá, né? Quem quiser, né? Entram lá no grupo do WhatsApp. E então é isso, bola. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu.